Porque o Flow está com uma parceria incrível com a Twitch. O ao vivo vai, daqui um mês mais ou menos, ser exclusivo lá na Twitch. Então vai se acostumando. www.twitch.tv/flowpodcast. Se você quiser pegar os flows ao vivo nos horários de sempre. Meio-dia, 8 horas, mais ou menos quando a gente faz. A gente sempre avisa também no Twitter e no Instagram, em tudo que é A gente possível. avisa no Instagram não, no Instagram é só foto com os caras, né? Mas tem no Twitter. Segue no Twitter, segue eu, Monark, segue o Flow O Instagram também. podia ter postagem no Instagram também, hein? Ou Vamos não, fazer isso. vamos pensar. E é isso. Pois é, então, isso daí fica tranquilo aí com o lance. Eu vejo a galera enchendo nosso saco e perguntando se a gente vai tomar ban da Twitch por causa disso, por causa daquilo. Relaxa, que mesmo que a gente tome ban na Twitch, vocês não vão ficar sem Flow, que se tomar ban lá, a gente só faz no YouTube, acabou. Só volta pro YouTube, acabou. Não tem essa, Beleza? não. Relaxa, fica Liberdade de tranquilo. expressão é sempre o nosso... Essa foi a primeira coisa que a gente falou. É. Essa foi a primeira coisa que a gente falou. Tá A gente vai falar mongoloide, a gente vai falar o que a gente quiser nessa porra. E vai tomar no cu. E é isso. Pronto, primeiro ban, primeiro dia, tá tudo certo. E salve pro pessoal do Apoia-se também, né? Um beijo pra todo mundo aí do Apoia-se, o pessoalzinho que apoia a gente aí, pessoa física. Obrigado pela moral de sempre. Sem vocês isso aqui ia ser muito mais difícil, de verdade. E vamos lá, então. Hélio Beltrão, o que tu faz lá no Mises? Porra nenhuma. Não. Não é sem verdade isso, porque na verdade é a equipe que faz, né? Eu me dedico parte, né, do meu tempo. Tenho tanta coisa pra fazer, então a equipe é que realmente carrega o piano. Mas Mises eu sou, que tu mas eu roubou, sou né? o presidente. Que eu roubei, né? Verdade. Aquele gordinho de tanque inventou essa história. Mentira, total. O Mises eu fundei, eu escrevi o estatuto, 20 páginas, eu escrevi cada letra daquele estatuto. Foi fundado no meu escritório, eu presidente do instituto desde o primeiro dia. Eu, presidente do conselho, que eu estabeleci um conselho que eu achei importante em termos de governança, para você ter uma... Não sei se vocês conhecem como funciona instituto, associação, Não sei. mas geralmente vira um assembleísmo danado, porque cada membro tem um voto, e aí você tem a diretoria. E a diretoria tem que fazer o que os membros... Então, eu coloquei ali no meio um conselho de administração, que é quem realmente direciona o instituto, e eu também sempre presidi desde o início, então não sei exatamente o que eu roubei. Instituto, em tese, não é de ninguém, mas eu sempre fui o direcionador. Eu queria, desde o início, colocar uma linha muito clara de como tinha que ser o instituto. Se eu me lembro bem, ele me disse, ele falou aí que existia ou existe algo parecido com, talvez com esse mesmo nome, Instituto Mises lá fora. Uhum. Você pegou, roubou, eu quero, O nome. entre aspas aqui, roubou o nome, a ideia e tal. Uhum. Daí fez o Instituto Mises Brasil, que na verdade tipo, eu acho que ele te considera um Sossa, igual tem uma galera que te considera. Sim. E que o verdadeiro Instituto Mises Brasil, em essência, é o do Hofbauer. Não me surpreende, né? Porque foram o que eles fizeram, né? Ele achar que esse é o verdadeiro. Mas a história é a seguinte, desde 97, eu virei anarcocapitalista, que é um troço diferente. 97? É um liberal. 97. Antes dessa turma toda ter nascido. E a partir daí, eu comecei a usar essa filosofia para o meu negócio, inclusive para investimentos. E quando chegou em 2003, 2004, eu falei, na verdade, 2003, eu falei, cara, eu preciso devolver tudo isso que eu aprendi, que lucrei, inclusive no mercado, usando as teorias de investimento da escola austríaca. E entrei no Orkut, lembra dessa rede social? 2003, 2004, justamente no alvorada do Orkut. Na alvorada do Orkut. Mas aí já tinha uma comunidade lá chamada Liberalismo, que na verdade esse sim era um sócia. Tá? E aí eu entrei e fiz uma cisão disso. Eu fui lá influenciando as discussões do meu jeito, porque eu estava com uma mentalidade de recrutar pessoas para fazer alguma coisa maior. E aí eu provoquei uma cisão e eu criei uma comunidade que se chamava Liberalismo Verdadeiro. Né? Eu botava entre parênteses, verdadeiro. E aí vieram umas 200 pessoas e a gente tinha um engajamento muito maior do que essa comunidade, que era grande para o Orkut. E a partir dali eu comecei a acompanhar, a gente chamava isso da Kombi Liberal. A Kombi Liberal era essa comunidade no Orkut, onde saíram, sei lá, 20, 30 caras, no caso 200, mas alguns interagiam mais do que outros, que fundaram, vamos dizer, essa nova filosofia liberal, mais moderna e tal no Brasil. E aí eu fui nutrindo esse grupo e vendo o seguinte, quem é que eu posso chamar para
compor essa iniciativa que eu quero fazer, que era o Instituto Mises Brasil. Né? E aí, quando chegou em 2007, né, porque eu trabalho pra caramba e trabalhava pra caramba. Quando chegou em 2007, que teve o início da crise, que vinha a ser 2008, que eu me desfiz de algumas posições e tal, e tive um pouco mais de tempo, falei, é agora que eu vou fazer. E aí eu me mandei para os Estados Unidos para falar com os caras. Eu sempre, quando invisto, e vocês devem ter feito isso aqui, imagino, você quer saber qual é o benchmark que eu acho bacana. Porque se eu olhar o que esse cara faz de legal, eu posso replicar e ter mais sucesso do que eu começar do zero. Não sei como é que vocês fizeram. Bom, pra ser sincero, chegou um analista, não sei, um consultor, ou sei lá, algo do tipo da XP, pra falar com o Monark. Na verdade, ele mandou um e-mail pra mim, e aí eu tava meio sem tempo, ele mandou pro Monark, aí o Monark conversou com ele, não sei o quê, eu falei, porra, esse cara já falou comigo, manda pra mim aí que agora eu vou falar com ele. Aí é esse cara que cuida do meu, o Monark é mais safo do que eu nesse sentido aí. Mas muito pouco, eu só entendo mais ou menos como o mercado... Na verdade, eu sou muito bom de achar, de entender o que o mercado vai sentir com o cenário das notícias. Eu acho que eu sou bom em fazer isso. Mas o formato que vocês adotaram é um formato que vocês devem ter olhado, pô, quais são o pessoal lá fora ou aqui? A gente viu o Joe Rogan, né? A gente tem um cara que é o Joe Rogan, que é o... É o Rogan, perfeito. Você conhece o Joe Rogan? Claro, muito. Você já assistiu o podcast dele? Sim, claro. Porra, muito massa, a gente copiou ele. Então, ele inclusive tem o SM7B, que é esse microfone a gente aqui. copiou ele. Que foi por isso que a gente copiou esse é dele que vocês copiaram. Então, esse é o benchmark de vocês. Sim. Então, eu falei que eu prefiro ter um benchmark para eu balizar o que eu quero fazer. Aí eu tinha o Mises Institute nos Estados Unidos, que eu admiro, é a minha grande inspiração. Aí me mandei para lá, para os Estados Unidos, em 2007, antes de fundar o Instituto, que eu fundei em novembro de 2007, eu fui em julho. Fui lá e falei com todos os professores, fui lá no Instituto, falei com todo mundo, com o Hopper, com o Walter Block, com todos os caras, o Lou Rockwell, com o Thomas Woods, todo mundo. E falei, olha, pessoal... Em 2007. É impressionante você ter esses contatos, né? Não, eu não tinha o contato. Eu liguei, que nem vocês ligaram pro John Rogan e falaram, cara, eu quero ir porque eu admiro você aí, eu quero ir aí conversar contigo, ver o que você faz. E os caras responderam? Responderam. Isso é impressionante. Responderam, porque quando mandei o e-mail, eu já falei, cara, eu sou maníaco. Eu já mostrei logo que eu era maníaco do que eles faziam. Entendi. Então, isso faz diferença. Faz sentido. Aí, cara, aí quando eu falei, eu quero fundar um instituto sem ligação com vocês, não quero nada de vocês, nem nada. Vou dar um nome de Mises também. O que vocês acham? Os caras falaram, porra, do cacete, faz mesmo, entendeu? Aí eu fiz mesmo, né? Por isso que eu fiz o instituto. E aí, em novembro, eu fundei e eu chamei esses amigos do Cogos, na época, que estavam lá, e outras pessoas, para assinar a ata de fundação e fundar o instituto. Mas tudo eu que fiz, eu que fui lá, eu que escrevi o estatuto, era no meu escritório. E, inclusive, um desses 3 que são amigos dele, eu chamei para trabalhar no Instituto, para me ajudar a ser assim, meu braço direito ali para tocar. E com o tempo isso não funcionou, e por 1000 motivos, e aí, num determinado momento, eu mandei ele embora, e aí começou a crise. E aí começaram essas acusações malucas, que eu preferi não responder na época, que eu achei tão bizarro, mas já que estão falando essas coisas aí recentemente, obviamente é importante que eu esclareça. Tem uma réplica. Esclarecer, né, cara? Sim, eu tava com a impressão que tu tinha roubado mesmo a parada. Tá vendo? Se eu não tivesse respondido... Porque eu passei 5 anos sem responder essas acusações. 5 anos. Na verdade, a gente teve o tweet... Quando eu mandei embora, eles pegaram ele, que eu quero dizer, não Cogos, né, esse que trabalhava com os irmãos que tinham alguma ligação com o Instituto, pegaram a senha de recuperação do Twitter e roubaram o nosso Twitter, pegaram a senha do YouTube, levaram o YouTube também, tentaram registrar o logo do Instituto no site do INPI, e eles, em tese, seriam anarcocapitalistas, né, o INPI estatal, né, tentaram roubar. Aliás, eles copiam os nossos artigos, né, que são propriedade do Instituto, e eu não uso isso para. Eles não dão crédito? Não, acho que não. Entendi. Nunca vi crédito. Eu não entro no Instituto lá, mas não dão crédito. Caralho. E é propriedade do Instituto. Por que eles... Bom, dá para perceber que essa pessoa que você demitiu, ele tem um sentimento de posse do Instituto forte. Sim. Por que ele tem esse sentimento? Não sei. Boa pergunta. Talvez porque ele tivesse estado desde o primeiro dia, ele confundiu uma figura jurídica do que ele fazia pessoalmente.
E, na verdade, o instituto é um instituto. Ele que é proprietário. É como se aqui um de vocês saísse e levasse as propriedades intelectuais, levasse algumas coisas, você levasse o teu YouTube para outro lugar e falasse, não, como eu estava lá desde o primeiro dia e eu sou um de 10, é meu. Seria a mesma coisa que o Janzão falasse, agora o Flow, eu tenho a senha porque o Jean tem, a senha do Isso. Flow. Então, o único problema é que eu sou carioca, eu mando te matar, filha da puta. tem isso. Entra nessa pra tu ver. Carioca da Zona Norte ainda, bagulho doido. Eu Me vou respeita. pegar um tanque emprestado do Paulo. Eu não tenho medo de tanque, não. E de gordinho em tanque, menos ainda. Mas então, essa é a maluquice que pode aparecer na cabeça de um gênio, e ele acha que é dele, porque como foi ele que estava lá sentado em determinados momentos, então é dele. Essa é uma coisa maluca, Entendi. completamente sem sentido. Entendi, faz sentido. E é esquisito ter tido esse problema com anarcocapitalistas que são fiéis defensores da propriedade privada. E quer saber o pior? Depois entrou na justiça estatal com uma ação judicial de 300 mil reais e a gente acabou fazendo o acordo que foi 130 mil reais para pagar, usando a justiça. E lá, reconhecendo que nesses 5 anos ele falava o contrário. Ele falou, não, como eu era funcionário, recebia ordens do Hélio, não sei o quê, eu tenho que receber isso. Entendeu? Enquanto na narrativa deles, não, ele que era o dono. Certo? Entendi. Mas tá lá na ação judicial, né? Entendi, é uma hipocrisia, né? Total. E usar o Estado, então, nem se fala, né? Verdade, cara. Realmente. Tu não usa o Estado pra porra nenhuma no que tu puder? Não, assim, que não puder. Porque, assim, porque eu tem digo o coisa que não é seguinte, possível, o cara que é contra o Estado em tudo e pisa numa rua estatal está em contradição. Eu não acho que esteja, necessariamente. Né? Agora, você ser um cara que se diz puro anarcocapitalista, que diz que você era dono do instituto, né? Então que eu teria roubado, e depois entrar nessa justiça estatal para pegar encargos trabalhistas que você sempre abominou, Entendi. é isso que eu acho que isso é meio bizarro. É isso que é mesmo. bizarro. Esse combo é bizarro Esse mesmo. combo é totalmente bizarro. Ainda entendeu? mais vindo de Não, me parece que esse anarcocapitalista. cara ficou muito puto contigo, ele só queria te fuder a qualquer custo. eu Ou acho. também tava precisando de grana, né? Não, eu acho que sentir o seguinte, não, me tirou, significa que o que ele faz é espúrio, não é o original que eu... Envisionei. Exatamente. Talvez aqui no programa, você está citando o exemplo dele sair correndo, com as senhas, não sei o quê, fala assim, não, eles passaram a falar um troço diferente. Sei lá o quê. Achou na cabeça dele. Não é mais. Ele é traidor. Então eu vou levar o original debaixo do braço e vou. Um pouco dessa paranoia, assim. É sério. Caralho, um pouco bizarro. É bizarro, mas é o que é, não? Entendi. Tem um argumento aí, talvez, do nome ser universal, né? Mises. O nome qualquer um pode fazer. Pode usar. Agora, pode criar Instituto Mises Brasil não pode fazer. Pode fazer o Instituto Mises América do Sul. Pode fazer o que quiser. Entendi. Freedom to the people. Entendeu? Não, agora só mudou de pessoa, agora é o Rothbard. Agora Exatamente, que é um herói nosso, né? Inclusive eu coloquei no logo do nosso instituto. Né? Tá lá, o Rothbard e o Mises. Né? Entendi. Aí eles pegaram, não, então como a gente não pode usar Mises, Vamos pegar o segundo melhor, talvez. na cabeça deles sempre foi o melhor. O melhor. Rothbard. Então sempre teve essa coisa de, na origem, tipo, quem é o melhor? É o Mises ou o Rothbard? Eu sempre vejo os dois como grandes heróis, né? Mas eles sempre achavam o Mises, não, Mises menos. Mises é mais Mas socialista. eu que quis criar o instituto, eu botei o Mises também. Sim. E aí eles falaram, não, por isso, tá vendo? Você é um traidor também, porque você gosta do Mises. Traidor do quê, exatamente? De uma ideia purista, Da cabeça deles. da cabeça deles. Entendi. Esse é o ponto. É bizarro, né? Eu acho que é só triste que teve que rolar essas acusações aí que tu roubou a parada, né? Eu acho que até se ele quisesse entrar na justiça pra pegar os encargos trabalhistas que na cabeça dele era devido e a justiça concorda com ele, eu acho que é ok. Tá no direito O ponto dele. não é esse. O ponto é você todo fazer o pacote. isso enquanto falar que o cara Todo o roubou pacote. a tua ideia, sendo que você na justiça admitiu e recebeu por ser um trabalhador Isso. associado, não o dono. Você, Isso. A justiça comprovou, você pagou, o instituto pagou uma grana pra ele que verificou que ele era um funcionário. Isso. Então eu acho que ele pegar e falar que você roubou o instituto é um... Não tem lógica. Esse é o ponto de discussão. Sim. É um argumento bem pobre, né? E raso e talvez até mesquinho. Gostei da terceira qualificação. Sim.
Cara, eu não sei exatamente o que o Instituto Mises Brasil faz. A gente divulga ideias de liberdade, basicamente, em estudos, em livros, em conferências, em eventos, em podcast, em tudo, né? A gente faz parecido com o que vocês fazem, mas tudo relacionado à liberdade, né? A economia, direito, filosofia política, ciência política, todo no entorno da liberdade é o que a gente se dedica. Porque a gente acredita o seguinte, que não existe nada mais nobre e eficiente do que nós buscando os nossos ideais de autorrealização, livremente, sem interferência indevida de terceiros, que dizem o que você pode ou não fazer aqui. Ó, tô com essa porcaria aqui, talvez eu não precisasse estar aqui com esse negócio andando pela cidade, sei lá. Talvez isso seja um exagero. Você andar com isso porque você quer uma coisa. Agora, você andar com isso porque mandaram é foda. E senão te coloca numa jaula, entendeu? E se você resistir, pode te dar um teco. E o governo de São Paulo tem sido bastante autoritário nesse quesito, né? Totalmente. Assim, eles têm uma teoria, né, de que você anda na rua ali sem máscara, sozinho, longe de todo mundo. Não, esse cara aí é um filho da mãe que tem que ser pego e está transmitindo o vírus. Mas, milagrosamente, eles acreditam num vírus que para na porta do supermercado. Ele não entra dentro do supermercado, onde está 1 milhão de pessoas por metro quadrado, entendeu? Sem máscaras, né? Então, esse é um vírus que ele não obedece. Ele obedece, na verdade. O Estado não entra no supermercado, na mercearia, né? Porque senão manda prender o vírus, porra. É verdade, eu esqueci desse detalhe. Como é que eu me confundi disso? Com detergente. E quando, na verdade, o supermercado deve ser a maior fonte de contaminação hoje em dia do coronavírus, né? Disso e as interações interfamiliares. Casas e a própria casa, né? E possivelmente supermercados, claro. Mas não tem jeito, as pessoas têm que comer, né? Tem que comprar comida. Mas eu te garanto o seguinte, tem muito menos contaminação na rua dessa pessoa que eles prendem. Com certeza, com certeza. E tu tá metido nesse lance de coronavírus aí desde o começo, né? Eu tava contando pra gente aqui antes de começar o lance da hidroxicloroquina, que tu falou que tinha uma origem interessante e tal, mas que tu foi parar no meio de uma discussão aí dos bolsonaristas e dos anti-bolsonaristas, porque depois que você já tava estudando a parada, pelo que tu falou, que o Bolsonaro foi falar da hidroxicloroquina, e aí os bolsominions começaram a te apoiar e os caras começaram a te odiar. Conta essa história. Você era um proponente da hidroxicloroquina desde o começo, é isso? Então, por quê? Quando chegou em janeiro, começou a pegar a coisa na China, eu que sou um cara muito estudioso, que fica lá lendo as coisas, estava preocupado. Esse negócio pode chegar no Brasil, vai chegar no Brasil, como é que fica a minha vida, da minha família, da minha cidade, etc., do Brasil? E comecei a ler que nem um animal. Li de tudo, tanto que na minha coluna da Folha, do dia 5 de fevereiro, eu falei, comprem máscaras N95, que eu comprei... Uma caralhada bateu por trás. Lá atrás. Porque eu falei, vai subir o preço, o governo vai tentar tabelar o preço ou confiscar, você vai ficar sem, esse negócio vai chegar, e os profissionais de saúde do mundo usam esse modelo. Não vai, o cirúrgico ajuda, mas esse aqui é o que realmente... Eu fiz uma coluna para dizer isso. Galera, acorda. Se o governador tivesse me ouvido, não teria deixado agora para abril para pegar as máscaras. Agora que chegaram as máscaras dele, ele não comprou lá atrás. A gente já poderia ter evitado esse lockdown se ele tivesse comprado lá antes e falasse, galera, tem aqui máscara para todo mundo. Realmente não tinha, ele não prestou atenção. Mas eu estava lá lendo, aí eu comecei a ler processo de infecção do coronavírus. Que o coronavírus, ele acopla numa proteína na casquinha da célula, aí ele tem um portal que ele cospe o material genético, o RNA do vírus, lá para o citoplasma. Quando ele chega no citoplasma, os nossos ribossomos não sabem que aquilo é invasor, leem, fazem a varredura e vão obedecer o que ele mandou fazer. Ele manda fazer uma proteína chamada RNRP, ou replicase, RNA Dependent RNA Polymerase, que Caralho! é o RNA Dependent RNA Polymerase, que é Hitler. Vamos traduzir como um Hitler. Por que é o Hitler? Porque uma vez que esse cara mandou e fez a proteína, ele sequestra todos os recursos da célula e aí manda
ficar replicando o RNA do vírus. E aí a célula explode ou o nosso sistema imunológico vai lá atacar aquela célula que está com aquele vírus acoplado, aquela casca de vírus acoplado fora, fala, destrói. E aí no momento que destrói, o processo infeccioso continua. E aí eu lendo essa coisa toda, de repente chegam alguns papers do corona anterior, já existiu o corona antes desse, onde foi demonstrado que com o aumento da concentração de zinco, essa Hitler é inibida. E aí mostrava lá os gráficos, né? Quanto maior a concentração de zinco na célula, e isso era devido à hidroxicloroquina, que pega o zinco que já está no nosso plasma sanguíneo, na nossa corrente sanguínea, e leva lá para dentro da célula. Na hora que você aumenta o zinco dentro da célula, você inibe essa proteína. Inclusive, tem uma alteração de pH que isso causa, também ajuda a bloquear e inibir essa proteína. Eu fiquei muito surpreso com aquele troço. Então idealmente, um tratamento... Teoricamente. Teoricamente. Um tratamento com cloroquina seria ideal no começo da infecção. Isso. Não, mas calma. Aí, chegamos lá já. Mas justamente isso. Porque se você entende esse processo, você fala assim, mas peraí, então se eu já aumentar a minha concentração, eu não vou pegar. Eu já comecei a ficar interessado nesse assunto. Aí eu falei, caramba, será que isso se aplica ao Corona 2, ao SARS-2, né? E comecei a subscrever lá os fóruns de medicina, ler paper acadêmico da JAMA, da Lancet, Cara, da New England. Muito nerd pra cacete. Por isso que eu podia estar aqui o tempo inteiro com vocês. Aí, cara, aí eu falei, putz, eu vou... Estou sabendo que no dia 16 de março ia sair um paper e em seguida ia sair outro. No dia 16 sai o primeiro paper que comprovou que é normalmente o estágio inicial de teste de um remédio, o in vitro. Você bota num becker e vê o que acontece. Fez aquele troço. E aí, no dia seguinte, dia 17 de março, sai o paper do Druida, que eu chamo de Druida, que parece o Panoramix do Asterix, o Didier Raoult, um francês, que vocês devem ter visto já a foto desse sujeito. Eu não vi, eu sou burro. Então, esse Druida fez um ensaio clínico que teve resultado da hidroxicloroquina com a azitromicina. Quando eu li esses dois papers, eu falei, cara, por que a mídia não está falando? E eu comecei uma campanha sistemática. No dia 19... Tu usou o Instituto, inclusive, para fazer isso? Tudo no pessoal. Não tem nada a ver com o Instituto. Foi um assunto pessoal meu. E o Instituto não... Vamos tirar essa pica do Instituto. Não, porra, é sacanagem com o Instituto. Né? Não, porra, muita sacanagem. Aí, 2 dias depois, o Trump menciona, né? O Trump menciona a hidroxicloroquina e começa a pegar. E aí, 2 dias depois, dia 21, o Bolsonaro fala. E a minha campanha sempre foi o seguinte, olha, pessoal, só para resumir aqui, a gente não vai saber tão cedo se isso é eficaz ou não, em que estágio e etc. Porque isso, conforme a ciência e a metodologia da medicina, você precisa de muitos ensaios, de uma macroanálise de diferentes ensaios que normalmente são os Randomized Clinical Trials. Caralho! Os RCTs. Por que você não fica zoando ele? Eu tô zoando, pô! Eu já sabia. É que ele fica me zoando toda vez que eu falo alguma coisa em inglês. Randomized Clinical Trials. E os RCTs. Born to be libertarian. Born to be libertarian. O cara tá demais. E aí esses RCTs, que são o padrão ouro da medicina, precisa de vários, vai levar 1 ano. A gente está no meio da crise. Como é que você toma uma decisão aí? Você pode usar uma análise bayesiana, que é de estatística, ou você pode ser um humanista, que diz o seguinte, dadas as evidências presentes, atuais e potenciais, que ainda são anedóticas, estudos preliminares, estudos in vitro, outro ensaio, não sei como, dados os benefícios potenciais e dados os danos potenciais da hidroxicloroquina, que eu vou falar já, isso deveria ser adotado ou não? Entendi. E quais são os danos da hidroxicloroquina? 5 bilhões de pessoas já tomaram hidroxicloroquina. 5 bi. Nos Estados Unidos, que nem malária tem, no ano de 2017, que é o último ano que eu verifiquei os dados, 5 milhões de americanos tomaram. Pessoas saudáveis do mundo inteiro, quando vão para uma região de malária, tomam profilaticamente, preventivamente. Os danos colaterais, que todo remédio tem, no caso da hidroxicloroquina, são plenamente conhecidos. Então, se o médico que te conhece, e sempre
nunca se automedique e sempre consulte seu médico. Mas o médico te conhece e fala, você não tem aquele coisinha no coração que pode dar um problema, nem tem 95 anos, então você poderia. Então essa é uma droga recomendada pela OMS há 70 anos, quer dizer, não recomendada há 70 anos, existe há 70 anos, recomendada como super segura pela OMS há várias décadas. Então, na hora do que você faz o balanço de potenciais benefícios contra potenciais danos, e eu fiquei nessa campanha. Fala, cara, dado isso, você tem que adotar. Dado isso, você tem que adotar. Muita gente confundiu dizendo que eu estava sempre falando que era eficaz. Não era bem esse o meu ponto. Mas a minha briga é essa. Até que, no fim de março, o FDA aprovou isso para hospitalizados, que não é exatamente bem cedinho, como a gente faz no Tamiflu. A gente sabe que no Tamiflu tem que ser logo no 3º dia de sintomas, senão não adianta. Vocês já ouviram falar isso? Já. Então, mesma coisa a hidroxicloroquina, a hipótese. A hipótese é que a hidroxicloroquina seja também nesse nível. Mas não importa, o FDA soltou um comunicado dizendo, dados os benefícios, dados os danos, pode. E aí o Brasil agora, há uma semana, finalmente, o Conselho Federal de Medicina falou, dados os benefícios, dados os danos, os médicos poderiam. Por que demorou tanto tempo, mano? Então, porque existe uma campanha forte na mídia de, pelo menos, pôr um pé atrás com a hidroxicloroquina. Porque direto eu vejo notícias do tipo, não aprovamos, não tem certeza, não é seguro. Tá. Sempre falando isso. Sempre. Por quê? Se é tão... Do jeito que você explicou aqui, parece que você entende a fundo o assunto, não parece ser, parece ser um que o médico recomende. Desde que o médico recomende. Sim, mas eu, por exemplo, se eu tivesse o risco, eu sou jovem, eu não tenho problema no coração, que é o negócio da hidroxicloroquina. Talvez eu tomasse. No início, não. No início nem era isso. No início era mata e cega. Aí, quando foi provado pelos reumatologistas, como assim mata e cega? É só para 3 anos de coisa, tem que acompanhar com oftalmologista, não sei o quê. Foram derrubando cada uma das teses, né? Tudo maluco. Até que agora, recentemente, teve um pessoal mengeliano que fez uma pesquisa, um ensaio no Amazonas com uma dose 5 vezes maior. Não era nem a hidroxicloroquina, é a cloroquina que é 50%, é 45% mais tóxica do que a hidroxicloroquina. E fizeram uma dose 5 vezes a dose recomendada e teve gente que morreu. Não sei se morreu especificamente por isso, mas era uma overdose. E, obviamente, o imaginário das pessoas também. Mas isso foi agora. E antes isso já acontecia o que você estava falando, Monark. A pergunta é, eu não consigo entender por que isso. Por quê? Porque minha impressão, eu tenho várias teorias, tá? Mas a minha impressão é o seguinte, a comunidade científica médica ficou muito bitolada, que a única coisa que você tem que olhar é um ensaio Randomized Clinical Trial, que você tem 2 grupos, um que toma placebo, o outro que toma o remédio, e aí a estatística demonstra acima de 95% de confiança no final que aquilo teve uma diferença significativa. Eles passaram a ser como se fossem robôs, não um cara que quer entender o processo de infecção, de entender a lógica por trás, o mecanismo pelo qual uma droga pode agir, mas simplesmente um robô que normalmente é pago $1.000 a $3.000 por paciente pelas indústrias farmacêuticas para testar um determinado medicamento, que não é o caso aqui da Hidrox, porque ela não tem patente. Ela é livre, é barata, é de graça, basicamente. É isso que eu ia te perguntar aí, se é um remédio de difícil obtenção. Não, zero. Custa, sei lá, alguns centavos para fabricar cada um. Caralho. E não tem patente. Exato. O Brasil é muito bom nessa questão de remédios, né? O Brasil tem alguns pontos interessantes. Mas o ponto não tem o din-din. Né? Não tem o din-din que para o médico, que é esse robozinho que faz esses ensaios, fazer. Não está fazendo aquilo que eles agora acreditam que é a ciência devida, que é só fecha o olho, bota lá e faz, ao invés de ser todo o resto que é considerado a ciência tradicional da medicina. Então, eu acho que isso prejudicou muito. E como a mídia ela vai ouvir o especialista, ela vai botar um microfone bonito desse na frente do especialista. Mas é um especialista gabaritado dentro da sociedade dos jornalistas. Exato. Dentro do que eles... Às vezes o cara não é nem especialista de porra nenhuma. Exatamente, esse é o ponto. E aí esse cara vai falar, olha, eu não sei nem o que é hidroxicloroquina, acho que foi feito agora para ser testado. Não, já existe, está na prateleira. Ele não estudou a fundo. A hidroxicloroquina trata a malária há décadas e décadas e décadas. O Brasil é um dos que mais usa hidroxicloroquina. Eu fui no meu médico,
que é um médico muito famoso, gastro, que todo mundo no Brasil conhece, porque fez alguma coisa em relação a um político muito famoso também, e é o meu médico, por acaso. Aí eu fui, no meio dessa confusão, que chegou o meu exame lá de gastro, não sei o quê, aí eu fui falar com ele, e ele disse o seguinte, eu falei da hidrox, ele falou, não, mas não tem nada aprovado ainda, primeira reação dele. Aí eu citei 2 frases, mostrando que eu conhecia o assunto, ele falou, peraí, Hélio, então deixa eu te falar, eu já estou tomando, profilaticamente, preventivamente, 2 por semana, obriguei toda a minha família a tomar, e aqui no centro médico, eu falei para todo mundo tomar. Aí eu falei, pô, bacana. Aí eu falei, mas qual a base, já que você falou que não tem muito provado, eu queria saber a resposta dele se era coerente com o que eu vinha defendendo. Ele falou, quer saber? Depois de amanhã, eu vou operar uma moça que tem um filho de 1 mês, de câncer do pâncreas. E se eu pegar o Covid, ou se ela pegar e passar para mim, eu vou operar uma opção de gente, e ainda por cima ela é babá da minha neta. Quer dizer, eu... Não vou arriscar. Exato, não vou arriscar. Eu não tenho certeza, mas eu tomo. Tipo, se você tomar a cloroquina 2 vezes por semana, você falou? Ele tomou, pessoal, de novo, nunca se automedique. O cara é médico, né? O cara é médico. Não é só um médico, é um puta médico. É um puta médico e um médico que conhece muito a hidroxi, porque ele, logo que se formou, segundo ele me disse, ele tratava muita gente de negócio de malária, foi não sei pra onde, de região de malária, então ele sabia que aquilo não dava nada. A hidroxi, não é cloroquina, não fala cloroquina. Hidroxicloroquina. E aí ele falou, é isso. Então o que eu descobri? Que é uma coisa muito curiosa. O discurso das pessoas era, é perigoso para você, Não mas toma. eu tomo. E não só ele. O Davi Wipe apareceu aí, o Calil apareceu aí. Primeiro eles falavam, não, é perigoso, não tome, mas ele toma. Sabe por quê? Na cabeça também dos grandes especialistas, o povinho brasileiro não sabe raciocinar, o povinho, coitadinho do povinho. Ele até tem que explicar, ele vai fazer besteira o brasileirinho, sabe? O brasileirinho não sabe cuidar da própria vida, sabe? Então ele é melhor contar uma história meio obscura, porque ele sabe o que é bom para ele. Mas o brasileirinho, ele é que vai dizer o que é bom para o brasileirinho. Entendi. Entendeu? Entendi. É bem prepotente essa É lógica. elitista. E é obscurantista, na verdade. Quando a gente fala obscurantismo histórico, né, não vou entrar nesses detalhes, mas lá na Baixa Idade Média, surgiu por causa disso. Essa atitude, não, vamos concentrar a informação aqui e vamos ser Manter rebuscados e deixar os caras meio no escuro, porque senão vai dar merda. Entendeu? Nossa, eu odeio isso, mano. Pois é. Isso me dá uma raiva do E caralho. eu descobri Porque eu sou o cara menos rebuscado que queria saber as informações, porra. Tá ligado? Enquanto isso, tem estoques da hidroxicloroquina que foram confiscadas pelo governo pelo Brasil inteiro, parados, enquanto eles estão guardando para eles, para se der problema, é para eles, né? Claro. Caralho. Né? Porque isso eu vi muito também, é um negócio interessante. Isso aí rolou? Existe um estoque que foi confiscado de fato? Existe? Ué, no dia 19 de março, quando saiu a informação e o Trump falou, uma opção de gente foi nas farmácias comprar. Imediatamente o Ministério da Saúde agiu e emitiu uma ordem, uma portaria para as farmácias, eu não sei se foi o Ministério da Saúde ou a Anvisa, e aí recolheu, confiscou, de todas as farmácias, distribuidores e laboratórios, todo o estoque do Brasil, e mandou lá para os estoques malucos dele, enquanto estava falando que era perigoso para todo mundo, hein? Isso é muito perigoso, mas eu tenho aqui para gente. Entendeu? Mas é uma quantidade cavalar que dá para atender... Assim, milhões de pessoas? Milhões de pessoas, milhões. Então, mais de 1 milhão de pessoas. Então talvez tenha um motivo que não seja só pra eles, guardar pra eles, né? É, Eles têm muito mais do que eles ele tem precisam realmente, né? Hoje ele tem para 1 milhão. Quando ele confiscou, ele podia atender em torno de umas 400 mil pessoas. Entendi. Mas ele saiu produzindo. Mandou o exército produzir, os laboratórios... O Bolsonaro, ele não é contra. Não, o Bolsonaro é a favor. É. O mérito dele, na minha opinião, não de falar isso aqui funciona, mas fala o seguinte, ó, por via das dúvidas, vamos produzir. A própria Índia, que é a principal produtora da molécula, né, porque é uma coisa diferente, a molécula e você precisa para fazer o remédio. Composto, né? A Índia falou, eu não vendo para mais ninguém. Eu não vendo, e eles passaram. E aqui a gente vai tratar todo mundo com a hidroxi, e os profissionais de saúde serão obrigados a tomar preventivamente. Lá na Índia tá Na assim. Índia. Na Índia. Caralho, mas caralho.
Cara, com essas informações que você tá passando aqui, eu fico pensando, por que então essa porra dessa insistência, mano? Porque não tem prova. Porque na cabeça deles tem que esperar a prova final. Você entende o Mas problema? é que, tipo, você explicando é tipo um vai aumentar minha quantidade de zinco e é isso. E é isso que eu preciso. Não, mas ninguém não se comprovou que é isso exatamente. Entendi. É isso que está na cabeça. O que você sabe é o seguinte, tem uma opção de ensaios mostrando que melhorou. O ensaio do DJ Raul, um médico lá em Upstate New York que percebeu e começou a tratar cedo, conseguiu em 1.500 pessoas, ele teve, sei lá, 2 mortes, muito menos do que todos os outros. Então você tem uma série de evidências em vários lugares que mostram que tem um grande... É promissor que tem eficácia, é muito promissor, mas o médico careta vai falar, não tem prova. A prova vai vir daqui a 1 ano. Porra, cara pálida, a gente está aqui no meio da pandemia. Você tem que fazer um julgamento. É isso que você falou. Para mim é óbvio que o julgamento é positivo. Tipo, olha, dado que tem na mesa e os resultados preliminares, e dado que o dano... As consequências são 0? É, basicamente 0. Não é 0, porque todo remédio tem. Você olha lá, ele é menos tóxico que a aspirina. Você já leu a bula da aspirina? Não. É um negócio de maluco. Leia Menos aí. tóxica que a aspirina que a gente compra igual merda. Isso. Ah, o Bruce Ué, Lee morreu não tomando tinha aspirina. receita. Esse remédio era vendido sem receita no Brasil. Entendeu? Agora, leia da aspirina. É um troço horrível se olhar os efeitos adversos. Você não compra aquilo nem a pau. Entendeu? É que nem quando você vai comprar uma ação no mercado, né? Quando ela é lançada, tem uma seção lá no prospectus. Cara, ele tá demais hoje. No prospectus. Ele tá demais. Que é a seção assim, ó, por que pode dar merda? Assim, é um negócio gigante. E na aspirina e na hidrox tem lá também. Mas, na prática, recomendado, como seguro, todo mundo usa, Porque é profilaticamente. 0,1% de chance. E num caso conhecido, entende? Para aquele caso, para aquela pessoa que tem essa característica, entendeu? No caso da hidroxicloroquina também. O cara que tem essa condição aqui... Aí não é bom tomar, evita. Só que a chance de você Mas se ter... o cara já tá com Covid, sei lá, até se eu fosse um médico, dependendo do cara lá, fala assim, putz, ele tem aquela coisinha que pode dar um efeito. Bom, mas se ele ele ficar assim, ele vai morrer. Então toma isso aqui que ele pode não morrer. Exato. Melhor. Talvez. Eu não sou médico, mas sei lá. Então, Será que é o medo? Eles têm medo de fazer esse julgamento e na hora que talvez sair um viés, um revés, falando, putz, na verdade a gente estava vendo aqui, a hidroxicloroquina, na verdade, acelera os sintomas do coronavírus. é isso. E aí ele vai tomar Isso um se risco na chama em reputação inglês, eu fiz infinito. uma imagem, vocês vão gostar. inglês. Se chama em inglês cover ass. Né? Só que aí Gostei dessa. é para tirar o rabo, tirar da frente. Aí, mas só que eu falo o seguinte, eles fazem o cover ass com 2 mãos. Com uma ele tampa e com a outra ele toma hidroxicloroquina. É, né? É um cover É as isso. hypocrisy. É, exatamente. Como motherfucker. Com motherfucker, no interruption at all. Caralho. Gostei, cara. Eu entendi. Isso, pra ser sincero, essa conversa mudou um pouco a minha mente sobre o hidroxicloroquina. Porque eu tava assim, tipo... pra mim era só mais era uma bandeira do Bolsonaro pra ele ter algo positivo no momento da crise, pra ele pôr o povo de olho, tá ligado? Tava achando que era tipo, pode fazer um efeito, mas ele é pequeno. Não, e não é só a hidroxicloroquina que existe. Tem outras O próprio medicamentos. Marcos Pontes falou, né, que eles estão com 3 medicamentos que eles fizeram aquele negócio in vitro e deu 94% de resultado. A Anitta mas está atrasado. Está atrasado em relação ao estágio em que a hidroxi existe. Talvez a droga seja mais nova, seja um pouco menos conhecida. A Anitta é um hidroxi é vermífugo. conhecida há 70 anos, cara. Entendeu? É um negócio assim super estável. Então, existem outras drogas promissoras que eu acho até que deveria poder fazer o mesmo balanço de risco. A ivermectina, a própria droga lá da Gilead, o Remdesivir. o Remdesivir foi o que foi aprovado agora nos Estados Unidos. que né? foi aprovado nos Estados Unidos. Ou seja, tem outras coisas que foi aprovado no mesmo, com a mesma frase para a hidroxi, que a hidroxi foi aprovada. Te dado o balanço de benefícios e danos, pode usar. Entendeu? Então, assim, não é para ser politizado, mas foi, como você disse. E né? ainda Já na foi- real, né? Foi Não, eu disse não, totalmente tu disse, politizado. eu só repeti. Os mas, caras começaram a encher teu saco te chamando de bolsominion. no final, eu não sei se você quer entrar nessa parte da polêmica, mas teve uma pessoa que te atacou, não foi? É. Não atacou, mas... Não, pior que atacou, né? Me acusou de crime.
Verdade, você falou. Me acusou de crime. Teve uma jornalista do Estado de São Paulo. Eu escrevo na Folha de São Paulo, que é competidor, né? Então aí já tem um troço. E aí, como a Hidrox é percebida como bolsonarista, embora eu não me considere um bolsonarista, eu apoio as políticas do Paulo Guedes, etc., mas não me considero necessariamente um cara que eu idolatro e tal, sou esses chamados minions. Não tenho nada disso. Mas essa pessoa, né, que eu me recuso a citar o nome, né, não sei por que me lembro daquele brinquedo. Vocês não têm aqui Playmobil? Não, a gente não tem aqui. Não sei, me lembrei. E ela falou o seguinte: eu tinha botado no Twitter, num determinado dia, eu soltei 1000 tweets, a minha estimativa desse período que eu fiz essa campanha sistemática, e eu já estou, em tese, aposentado. A gente está falando aqui, mas eu já me aposentei de ficar... Porque eu alcancei o objetivo. Sim. Mas 1000 tweets. Um deles foi o seguinte: pessoal, se você tiver um médico que esteja tenha receitado, e por acaso no seu hospital não tenha a hidroxicloroquina, fala comigo que eu tenho aqui uma corrente do bem que eu estou fazendo para tentar fazer chegar a hidroxicloroquina. O que eu estava na minha mente? Eu tenho os meus contatos no governo, tenho meus contatos na Secretaria de Saúde, farmácias do SUS, e para fazer chegar a coisa. Aí ela me disse, por causa disso, apontou e divulgou, né? Essa e outras pessoas vieram a replicar, que é um absurdo, está tudo anotado lá, tem tudo salvo lá. Mas tu não vai usar a máquina estatal pra fuder esses caras, né? Se vier pra cima de mim acusando de crime, se eu não tiver outro recurso... Sim, tá, entendi. Eu não tenho nenhum problema, em usar. E se defender uma coisa. Exatamente. Uma coisa. E não atacar o outro. Tá. Bom, ela me acusou de ser contrabandista. Por causa desse tweet. Tu tem cara de contrabandista. Eu tô cheio aqui na cueca, tô cheio de hidróxido. Vocês querem comprar? Eu não, na cueca não quero não. Não, na cueca não. Tô de boa, prefiro dizem corona. que o pentelho aumenta a concentração de zinco. Eu vou comer um pastel chinês ali no... Caralho, agora eu fui. Caralho. É porque eu tenho uma história com pentelho em pastelaria de chinês. A gente mas vai lá, conhece, já continua. Mas me acusou também de traficante. Então, contrabandista e traficante. Né, que é o completo contrassenso. Em seguida, eu botei lá o que eu expliquei melhor o que eu estava dizendo, mas fica aí, está circulando. Então, obviamente, eu vou ter que responder, porque senão, lá no futuro, vão olhar e falar assim: o que é isso aí que falaram que você era traficante de drogas? E contrabandista de... Contrabandista como? Vende da farmácia, não tem nenhuma proibição. Depois do dia 19, quando eles confiscaram, eles passaram a exigir receita. E também, como tinha tudo confiscado, demorou para os laboratórios começarem a repor. Então é difícil de achar. Mas não tem nenhuma proibição. Você pode chegar agora. Se o médico te receitar, você vai lá e pega. Você conhece o médico da família, né? Isso. Manda e fala assim: faz uma receitinha. Receitinha. Muita gente manipulou, sabia? Porque como estava faltando, as farmácias de manipulação que tinham molécula, obviamente, puderam fazer, porque eles não confiscaram, pelo que eu entendi, os estoques da farmácia de manipulação. Entendi. Eles não são tão espertos assim. Então, mas com esse lance da Índia segurando a venda dessa molécula aí, a gente consegue fabricá-la aqui? A gente já tinha muito estoque, porque é um remédio super usado e abundante no Brasil, por isso que tem já tinha um estoque nas farmácias para tratar 400 mil pessoas, e mais o que já tinha nos hospitais, que eu não sei quanto era, já tinha nos hospitais. Né? A gente consegue, por causa disso, e também porque, assim como o Bolsonaro fez, outros governos também fizeram, foram todo mundo lá beijar a mão do Modi lá na Índia para pedir, libera um pouquinho para mim. E ele liberou 600 quilos de moléculas para a gente fazer mais. Então, estão fazendo, não sei. 600 quilos dá pra fazer remédio pra caralho. Pra cacete. 600 quilos Eu faço a menor ideia de quanto remédio isso faz, mas também molécula não. não deve ser Não, coisa mas muito deve ser muito grande ou remédio. pesada, né? É. Uma molécula não deve ser nem grande ou Pois pesada. então deve dar pra fazer pra caralho. Né? Interessante. Então, foi todo mundo lá pedir e ele liberou. Ele liberou para alguns governos. Né? O Trump fez um fuzuê danado para conseguir e agradeceu. Teve até contrapartidas e tal. Eu não sei qual a contrapartida que o Bolsonaro deu lá, mas conseguiu os 600 quilos. Não sei. O Brasil deve ter deve ter bastante contrapartida aqui nesse país. Nossa, esse corona tá foda mesmo. Tô doido pra passar essa parada aí. Tá atrapalhando demais a vida de todo mundo. Cara. Cara. E tem várias... E o pior que, assim, o que me deixa mais puto é exatamente o lance de politizar a saúde dos outros. Tá ligado? Igual eu tava falando aí. Pô, tu tava falando de hidroxicloroquina, de repente tu virou bolsominion. Pois é. Né? Lá os caras estão
até especulando que tem gente enterrando o caixão vazio. Porque, cara, tu fica, caralho, por que alguém ia estar enterrando o caixão vazio, cara? Não faz sentido, cara. Pra ter a cerimônia. Nossa, cara. Mas a verdade é Sem o que, corpo. né, Igor, tem muita desinformação pra tudo quanto é lado. Mas eu acho, se você puder entrar nisso, cara, Você pode que é um entrar o que negócio você que quiser. me deixa louco. Ih, Igão, calma aí, Opa, cara. tá, É, dá esse livro pra ele. tá bom, quase onde você Acho que eu quiser. entendi, por isso que ele gostou do livro. Cara, o que mais impactou as políticas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, foi a porra de um paper do Imperial College, de um tal do Neil Ferguson, que falou o seguinte, vocês já ouviram, porque, sem dúvida, a gente sofre as consequências. Que diz o seguinte, olha, você pode fazer um afastamento social moderado, ou você pode fazer nada, ou pode fazer um lockdown total. Ele falou, olha, se não fizer o lockdown total por meses a fio, vão morrer 500 mil britânicos, 2,2 milhões de americanos, e o cara que é o que traduziu os números para o Brasil, o tal do Átila, né, que virou celebridade instantânea, disse que vão morrer 1 milhão de brasileiros. Cara, esse paper, eu, obviamente, lá no dia 18 e tal, que eu estava fazendo tudo isso, eu li e soltei no Twitter os 6 erros metodológicos desse paper. Absurdos os erros. Eu não vou entrar no detalhe de todos, mas se você fizer uma proposta de política pública que você não leva em conta o custo associado a essa política pública, essa proposta não deveria nem existir. Porque morrem 30 mil brasileiros, ou alguma coisa assim, de gripe anualmente. Então vamos fazer lockdown Pra parar isso. para parar todo ano, toda temporada de gripe, a gente faz lockdown de tudo para parar isso. Não, você tem que... Ou se você falar o seguinte, olha, morrem 40 mil, esse número está certo, 40 mil brasileiros no trânsito por ano. Então vamos fazer lockdown de transporte público de carros. Porque aí para reduzir pelo menos 90% esse número. Pô, que lógica é essa, cara? Você tem que colocar a conta do custo associado. O desemprego mata. Aliás, o artigo de hoje do Instituto Mises Brasil de ontem, é justamente mostrando os dados que mostram. Cara, se você não consegue, o brasileiro comum, que não tem contra-cheque, não tem olerite, para ser mais paulista, tem que todo dia acordar de manhã para fazer a férias dele do dia, para colocar comida na mesa, e esse cara, você acha que não vai ter consequência? Claro. Ele não tem dinheiro para botar comida na mesa, vai ter dinheiro para fazer o quê? Mas E esse cara some da sociedade? Não some, né? ele tá lá, tá aí vagando pelas ruas, né, cara? Se não recebeu ajuda, sei lá o quê. Então, assim, você tem que saber colocar na balança os custos. Todo mundo, no mundo inteiro, cegamente, passou a adotar essa política. Uma das exceções foi a Suécia. A Suécia, então, eu publiquei um gráfico que mostra lá que segundo esse modelo, na Suécia morreriam 40 mil pessoas e até agora morreram 2 mil e poucas. Então é pelo menos uma ordem de grandeza menor do que o cara está falando. Tá? Então, assim, ou seja, tem uma opção de gente que... O cara escreveu um paper com um modelinho... Que influenciou políticas no mundo inteiro, né? E ele foi o cara da vaca louca, que em 2002 falou, teve um caso ali, se a gente não matar agora 6 milhões e meio de vacas e ovelhas e porcos, mataram. Todo mundo vai não sei quantas mil pessoas morrerem. Depois provaram que os números não faziam sentido, mas já tinham matado. Já era. E aí apareceu uma outra moça, não é uma vaca, é uma moça real, que ele pediu demissão ontem do governo, porque... toda essa política que ele falou que todo mundo tinha que ficar em casa e não violar o lockdown que ele propôs, né? Eles descobriram que a mulher a amante dele, casada, ia regularmente lá na casa dele. E aí ele teve que pedir demissão. Você vê que o karma... É hipócrita também, né? Também. E o karma também, né? Então, assim, a gente adotou essas políticas. Mas tu não acha que uma quarentena seja importante? Eu acho importante o afastamento social. Mas, de novo, como é que é esse afastamento que o vírus está obrigado a parar na porta do supermercado? É isso que você está propondo? Né? Por que não teve máscara desde o início, dentro de ambientes fechados? Né? Por que a partir da semana que vem vocês não podem escolher se usam ou não? Qual é a regra aqui dentro do business de vocês? Por que toda essa maluquice? Entende? As coisas têm que ser razoáveis. Eu tenho quase certeza absoluta que se não tivesse essa obrigação que foi feita, ninguém ia em restaurante.
Eu duvido. O restaurante já está vazio. As pessoas são responsáveis. De novo, os caras acham que a solução deles é iluminada e todo mundo tem que obedecer porque está certa. Só que é incoerente muitas vezes. Então esse é o ponto. Qual é a forma que você implementa? Qual a forma que você implementa? O afastamento social, claro que a gente ia fazer. E tem que fazer, né? Tem. É quem pode. O pai de família que tem que todo dia trabalhar para ganhar o sustento do dia seguinte, ele não tem outra opção. Mas verdade é essa. eu te falo mais uma coisa, tem que fazer, ok? Mas eu te dou uma outra teoria que talvez você mude de ideia, que é uma teoria que não foi desprovada e muita gente fala. Toda infecção, toda, e o coronavírus, imagino que não vai ser diferente. Ela tem uma curva de contaminação, que quando chega a 40% da população contaminada, aí é que ela detona e acaba. Porque senão você... Tinham falado que era 70% esse número aí, de pessoas imunizadas. Quando chega a 40%, você já tem um bloqueio gigante que o negócio já entra... Já não vira pandemia depois mais. Depois você chega nos 70%, porque a curva continua. Mas quando chega nos 40%, ele já não é inverte. mais tão impactante para o sistema de saúde. Ele inverte, a curva inverte. Né? Então, uma outra tese seria, cara, se tu tá achatando a curva, que tem lógica por causa da capacidade do sistema de saúde, etc. Mas se você tá achatando a curva e impede que chegue nos 40, 50, o que você preferir, você vai continuar esse negócio por um tempo muito longo. Muito longo. Porque vai chegar nesse número. Porque vai ter que chegar nesse número para o negócio parar. Então... O problema é que ele manda para UTI muito rápido. Então, essa que é a questão. Né? Como é que você dosa isso para que não lote o sistema de saúde? Mas né? acho que não foi essa a lógica que fez eles implementarem, pelo menos, essas medidas de lockdown? Sim. De novo, mas baseado em premissas que Só erradas, que você acha que o remédio, a dose, foi overdose? Foi overdose. Na minha opinião, foi overdose. Mas ninguém sabe nada. Porque o contrafactual, o que teria acontecido, a gente não sabe. O que a gente vê é um país como a Suécia, que não teve problema, que está no mesmo nível que os países nórdicos, que adotaram o lockdown. A Itália foi pro caralho, mas fez lockdown. Fez, né? Fez. E foda-se. Fez lockdown. Mas eles fizeram depois de um tempo. Fizeram depois de um tempo. Depois mas que a merda já estava feita. De novo, tem muitos Mas aí o fatores. que eles poderiam fazer, né? Eles tinham que fazer o lockdown. Se eles não fizessem, só ia O meu morrer ponto também todo é o mundo. seguinte, na hora que todo mundo acha que vai morrer, você faz o que você acha que é preciso fazer. E isso é inevitável. Eu não estou culpando ninguém nesse aspecto. Eu acho que está certo. Eu também fiquei em casa. A gente acha que é esse a questão. Eu não quero pegar. Ainda estou em casa. Mas tem ângulo, meu ponto é, tem ângulo para você entender outras dimensões que, por exemplo, eu acho que é bem possível que já tenha 30 milhões, 40 milhões de brasileiros já pegaram. Que talvez a gente já tenha pegado. Porque não... Minha esposa acha que eu já peguei, já infectei todo mundo e já... Exato, porque é assintomático em 90 e tal % dos casos. É sintomático. É só um resfriadinho. Um dia, sei lá, você subiu uma escada e sentiu falta de ar, talvez já tenha sido isso. Talvez. Entende? Então, não é só resfriadinho, não, porque ele é mais contagioso e ele ataca o teu pulmão com a tal tempestade de citoquinas, que é diferente de um resfriado. E a gente não sabe a mortalidade total que vai dar lá no final. Mas é possível que não seja o 1%, 2% que estão falando. Talvez seja apenas 2 vezes o que é a gripe. Talvez seja, ao invés de 0,15 da gripe, seja 0,30. Talvez seja. E aí o que você imaginou estava errado. Esse é o ponto. Como ainda não sabemos, como não sabemos, a gente não sabe se exagerou ou não. Então aí fica todo mundo com medo de se retrai. Ok, eu entendo. Mas é uma reação, muitas vezes, emocional muito forte. E que as pessoas não controlam e não querem ver muito a realidade. Bom, o Brasil agora, a gente está entrando numa fase onde as pessoas estão meio que abandonando a quarentena, né? Porque se você olhar na rua lá, a movimentação aumentou. São Paulo já está bem diferente. Eu fico nesse trânsito Curitiba-São Paulo toda hora e eu percebo que aqui, no começo, eu passava aí e estava completamente vazio. Agora eu já vejo um movimento, já vejo algumas pessoas já vivendo. Então, a gente vai fazer esse teste aí, né? Se realmente da imunoglobulina? Não, a gente vai fazer o teste se é realmente uma doença catastrófica ou não, porque é o que a gente está correndo risco. Porque se a gente está aumentando agora saindo realmente da quarentena, esse é para onde o Brasil está indo, pelo que eu vejo, e a progressão da doença aqui ainda está nos estágios
iniciais, né? A gente não desceu ainda o número de progressão de mortes e de infectados. Então aí a é gente que vai fazer tá. o teste aí. Bateu um recorde aí, acho que ontem. Mas é de 600. números acumulados. É. É assim, números que eram de De vários outros dias, eles só registraram A agora. curva de São Paulo, se você fizer um filtro adequado estatístico de 15 dias de atenuação para não pegar essas variações diárias que podem estar errado, já embicou. Já. Já. Mas isso não quer dizer, de novo, depende da estatística. Pode ser que tenha dado atrasado de novo, aparece, sei lá, um... E outra, vamos ser sinceros. Os cadáveres lá com pedra enterrado, sei lá. E se a gente entrar na Teve questão... uma história engraçada, rapidinho. Não é muito engraçada, na verdade, mas ela é peculiar. Teve um hospital, não sei aonde, minha esposa que estava vendo mostrou a notícia, que deu uma pessoa como morta, uma senhora, e aí quando a família foi verificar o caixão, o corpo que estava ali não era da morta lá, da suposta morta. E aí começou uma corrente de um monte de gente querendo abrir caixão pra ver se era o cara mesmo que tava... Doideira. As pessoas tudo já... Demora, né? Porque o processo, como tem muito, os processos estão esquisitos devagar. E aí depois descobriram que a vovó tava viva, cara. Caraca. Que doideira, Pô, cara. que boa notícia, então. É uma boa notícia, mas imagina, todo o estresse de puta merda, velho, morreu. Abri 100 caixão, vi vários corpos. Não. Só Não. essa família abriu o caixão e isso aqui não é minha véia, não. Cadê minha véia? Caralho. E aí, quando foram caçar a véia, tava viva. Olha isso, cara. Que doideira. louco. É porque aparentemente, quando você tá diagnosticado com Covid-19, tu entra lá e ninguém visita. Tu fica lá e acabou. E aí o contato que eles tinham com a senhorinha era nenhum. E aí descobriram que ela tava viva, cara. Que é uma boa doido. notícia, mas, porra, teve todo o estresse. Dos caras querendo abrir os. E aí os agora caixões. tem uma onda de uma galera abrindo o caixão pra ver se é o morto certo, cara. Cara, você E sabe. o Jean tá rachando ali. Tu mete um cadê minha véia? Cadê minha véia? Cadê minha verba? Mas um ponto que eu acho importante a gente analisar é que a gente não tem tantos testes sendo feitos aqui no Brasil. Então, a gente realmente não tem noção de como realmente está a infecção aqui, tá ligado? A gente fala que Em nenhum tem... lugar foi assim, não teve tanto. Sim, mas no Brasil, comparado aos Estados Unidos, que tem, sei lá, quantos milhões de testes os caras já fizeram, ou na Coreia do Sul, né? As nossas estatísticas são muito mais pobres. São muito piores, mais mas mesmo na parcas. Coreia do Sul foi menos de 10% da população, 5%. É que eles controlaram rápido ali. É que esse tipo de coisa tem que ser feita por amostragem estatística. Se você fizer direitinho, na fronteira de transmissão certa, uma amostragem estatisticamente equilibrada, você não precisa testar todo mundo. Para você saber onde está vendo a fronteira, quantas pessoas... Mas ao mesmo tempo, se são- você tem uma maior quantidade de testes, você tem um número muito mais preciso, né? como fala em estatística, se a amostra é maior, você melhora a precisão. E eu acho que pela falta de amostragem aqui no Brasil, a nossa precisão é parca, na minha opinião, assim. E a gente tem que tomar cuidado de achar que a gente realmente está num processo da doença agora no Brasil e, na verdade, a gente está em outro, tá ligado? E essa é, na verdade, a minha maior preocupação atualmente, porque eu não acredito nesses números, cara, que a gente vê na mídia aí. Pois é, tem número para tudo quanto é lado. Mas tem gente que acredita para cima, tem gente que acredita para baixo. Eu acredito pra cima, cara, Bom, sinceramente. tem motivos para ser para baixo também. Porque os estados ontem, o governo passou aquele pacote para os estados. Né? Tem 2 ou 3 critérios lá para você receber, mas um deles é número de casos de Covid. Então tem um incentivo para a galera. Entendi. Entendeu? Entendi. Sabe? Pode assim, ser. tem- Mas é que, tipo, se alguém morre, tá ligado? Aham. E você não fez o teste nela pra saber se ela tinha Covid ou não, como que você vai colocar essa Não, pessoa eles estão fazendo o teste. A pessoa em que todo morre. mundo que morre? Pelo que eu No Brasil entendi, todo? pelo que eu entendi, morreu, o cara tá fazendo o teste. É. É. Ah, então. Esse teste é um teste complexo? Ou, no mínimo, o médico que acompanhou, ele vai dar uma opinião na causa da morte, quando ele faz lá o atestado, que vai para o cartório, e tem a famosa última linha, que eles chamam. Na última linha, ele bota a causa primária, que Da causou a morte. Então, a opinião, se não fez o teste, a opinião do médico que acompanhou o quadro é a que vai ali. Entendi. Então, Então, é supostamente, Isso é perigoso, na verdade, porque a opinião do médico não Mas vale não de tem nada. nada melhor que isso, né, cara? Porque mesmo o teste tem erro também. Tudo bem, mas isso vai de encontro ao ponto que a gente realmente não tem certeza dos números aqui. E eu tendo a, sempre quando
pensar no Brasil como instituição capaz de ter um processamento bom de dados e de fazer uma coletagem boa, eu não tenho uma boa impressão do Brasil, tá ligado? Não, em parte você tem razão, sim, eu concordo. O que eu acho que é impressionante é que as curvas são todas quase idênticas no mundo inteiro. Então, todo mundo está errando igual, é estranho. É E a curva do estranho Brasil pensar também que a é igual. Suécia teve uma curva parecida com comportamentos diferentes. Também é estranho. Né? E a Inglaterra ia adotar a mesma política que a Suécia adotou, não fosse o tal cara que a gente mencionou, o cara Boris da Johnson? vaca. Ah, o cara da vaca, o Ferguson. O Neil Ferguson. Neil, foda-se. Neil Ferguson. Entendi. Se não fosse esse cara aí... Então, assim, é E o difícil. primeiro-ministro pegou essa porra. Ele Quase deve morreu, ter pirado Pegou, também, né? Pegou. E aí deve ter Deve ter Ele contribuído. estava no grupo pesado de risco, né? no julgamento. Deve ter contribuído. Deve com a ter decisão. contribuído. Não, foi depois, eu acho. Ele adotou a política antes de pegar, se eu não me engano, se eu não falha a memória. Entendi. É créditos pra ele politicamente, né? Bom, não sei, né? Se provar que tudo isso era realmente Mas necessário, todo que a gente só vai mundo, né? saber lá Todo na mundo fez frente. a mesma coisa, né? Todo mundo. A cara dele. A que custo? Você acha que a mídia tem um papel importante nisso? Eu acho. Porque a gente percebe que a mídia, hoje em dia, ela tem muito mais um viés de a minha mensagem precisa chegar aos olhos e ouvidos da maior quantidade possíveis, em detrimento do conteúdo, sempre. Então, eu sinto que a gente tem hoje em dia uma mídia mainstream especializada que ela tem uma dinâmica de trabalho que ela não realmente está visando informar o público, a população. E existem momentos que a gente precisa que a gente tenha informações precisas, corretas e bem pensadas, tá ligado? E quando a mídia, a lógica da mídia não é baseada, né, a indústria da mídia não é baseada em produzir esse tipo de produto, a gente, quando tem uma crise dessa magnitude, que é necessário que a gente tenha uma transmissão confiável de informação, talvez muitas pessoas morram por causa disso, né? E esse é um problema que a gente não resolveu e as condições do mercado da mídia hoje em dia incentivam para que essa dinâmica se aumente. A mídia, na verdade, tem dois incentivos, Monark. Ele tem isso de alcançar o maior número de pessoas, mas se ela fala besteira e fala erro, ela tem uma penalidade muito grande em termos de reputação. Ela fala besteira pra caralho toda hora. E, inclusive, ela teve essa pena de reputação hoje em dia que a mídia no Brasil é totalmente descreditada. Não, vamos lá, calma. Uma coisa é quando ela fala opinião. E aí, por exemplo, eu tenho uma coluna na Folha de São Paulo. Dentro dessas 4 linhas da minha coluna, eu falo a minha opinião. Não tem nada a ver. Ninguém fala nada sobre o que eu falo ali. Não é a opinião da Folha. Tá ok. E eu posso estar falando besteira. Espero que não. Mas não dá para culpar a mídia porque... Mas não é só opinião. Não, então vamos lá. Mas não é só opinião. Aí você tem matérias, de fato, né, de acompanhamento. Que aí eu acho mais difícil falar besteira, mas mesmo assim pode ter distorção, porque ele escolhe a forma como apresenta. O ponto, na verdade, não é nem se a matéria é de qualidade ou não, mas a apresentação do jornal, ele direciona o público para um lado. Inclusive, existe muito, eu sei, editores, né, chefes, diretores, que falam assim, me consegue um cara que vai falar isso aqui. Ó. Entendeu? Tem muito isso. Então, né, e aí, o que acontece nessa lógica? A gente tem isso aí, a mídia desinformativa. Calma, mas aí... Mas não é. Eu sei que você trabalha na não trabalho nada. Na Folha. Você tem uma coluna na Folha. Eu tenho uma coluna, mas eu não tenho que defender a Folha, a mídia, nem nada disso. Eu não ganho. Eu ganho... Não dá pra pagar nem esse boneco aí. Eu sei que não é pelo dinheiro que você tá lá. Eu tô pra divulgar as ideias. Eu não tenho interesse em defender, mas por que eu quero fazer um contraponto? Pelo seguinte, quando a gente vai pra rede social, que seria uma outra forma de você se informar, o que mais tem, por exemplo, você citou, né, Igor, a pessoa que ouviu, parece que foi essa história, ela divulgou esse negócio dos caixões com pedra, que é uma história inventada, que ela diz que ouviu do cara que entrou lá na loja dela e ela replicou, nem sei se isso é verdade. O cara, parece que o que o cara dizia era, olha como é que pode 2 coveiros carregar um caixão desse aí, cara? Porra, é muito... Tu acha que esses 2 caras conseguem carregar um caixão com a pessoa? Que é uma teoria, e aí vira uma matéria de rede social. Uma matéria no sentido de que a pessoa grava um vídeo e as outras repassam, uma pessoa de gente repassa.
E aquilo não teve um filtro de uma organização profissional que, em tese, deveria ouvir duas fontes, checar a informação e cuja reputação, se o cara fala besteira de verdade, se ela botasse lá essa matéria lá como se fosse verdadeira, essa mídia ia perder assinantes pra cacete. Mas é justamente por isso. Porque quando a mídia sai quando essa matéria, entre aspas, sai na rede social, ela não tem a credibilidade, pelo menos não deveria Mas ter. tem na cabeça de muita gente. Do leigo. Acaba tendo. Do leigo tem, né? do Mas WhatsApp. mesmo a gente sabe. A gente já divulgou matéria sem checar. Você já divulgou. E falou, eu sou bem divulguei cuidadoso disso. Não, mas pô, é que eu não não, divulgo muita não, matéria. mano. Eu não divulgo matéria. Eu me tornei Não, cuidadoso. não é matéria, é assim, informação que Ah, você sim, leu sim, já um falei negócio, tanta leu merda um aqui no texto, podcast. você divulga aquilo, olha só. Sim, E sim. aí, mas a aquilo- gente sempre fala que a gente não é jornalista também. Não, é o famoso cover ass. mas ninguém na rede social é jornalista. Cover ass. Cover Não, ass. é que vem algumas pessoas aqui no Flow e acham que a gente tem que ter uma postura de jornalista. Ah, aqui, não, entendeu? claro, sem dúvida. Ou que o que a gente fala, a gente pensou muito, ou tem todas as Tá fontes. certo. Não, a gente é dois cara Isso. gamer. O outro tem que ter a capacidade de julgar, tipo assim, ó, como ele não é jornalista, o Monark tem esse cabelo aí, então eu vou dar um fator de desconto de 40%. E a barba? sei lá. A barba dá mais quanto? Fumando vape. A barba dá uma caidinha, mas eu não queria ofender. Pior que eu tô pra trazer uma máquina de cortar cabelo pra ele aparar essa merda, Tem mas que eu comprar, esqueci. tem que comprar. É coronavírus, a culpa é essa. A minha mãe, por exemplo, eu dou um fator de desconto de 80, 90. A minha mãe adora fantasiar, inventar. Então, você tem que ter um pouco de um termômetro. Sim. E eu acho que, no caso da mídia, também tem que desconto. Mas comparado com a rede social, acho que o termômetrozinho da mídia tá melhor. Porque o cara se fala besteira mesmo, fato. Não tô falando opinião. Não, com certeza, mas o negócio é, primeiro, a gente tá pegando o exemplo mais tosco de conteúdo na mídia social também. Porque existem outros programas que têm a mesma... Então vamos falar do Átila, falando lá daqueles Não, mas lances lá. peraí, antes eu queria falar de um outro ponto que é o seguinte, que eu esqueci, eu acho, na real. Desculpa, cara. Não, porque a gente tava falando da validade das informações das mídias sociais. Sim, e tem uma coisa da mídia mainstream que a mídia social não tem, que é, eles têm uma reputação, por mais que as pessoas leigas vão falar assim, vão acreditar nas notícias que vêm pelo WhatsApp, a mídia ela tem uma reputação, ela tem uma validação que é infinitamente superior e eles usam isso de forma muito inteligente, muito planejada e que vem de uma experiência que eles têm com isso de décadas, entendeu? Que eu acho que eles têm um controle da narrativa que eu acho que eles não deveriam ter, justamente por causa da dinâmica do mercado que eles estão passando agora e porque eu não confio nesses caras. Tá ligado? Eu não confio. Veja, a mídia, para mim é muito fácil falar mal da mídia, inclusive porque 90% das redações sempre foram de esquerda, né? Levando uma narrativa que é contra a minha própria ideologia. E eu sei disso, né? A gente sabe disso e a gente critica por causa disso. Mas, de novo, o mais importante é ter liberdade, canais alternativos à mídia mainstream, que as pessoas possam usar e adotar porque elas acreditam naquilo. Sim, que é a revolução da internet. E que mesmo assim não é fácil. Por exemplo, quando eu divulguei... Mesmo assim tem muita mídia alternativa, entre aspas, porque é foda. Então... Tipo, quando eu vejo uma parada que tá escrito Catraca Livre, pô, isso aqui é caô, pô. Então, eu citar o exemplo, por exemplo, no Facebook, quando eu botei a capa do paper que divulgou a eficácia in vitro da hidroxicloroquina, eles colocaram, a agência verificadora colocou fake news. Aí eu, agora, falando recentemente, eu não tô nem aí, que eu acho que o Facebook é privado, pode fazer o que quiser, se eu quiser eu não uso e eu acho que tá tudo certo, é assim a minha atitude como liberal. Mas eu falei com uma amiga minha do Facebook, eu falei, olha isso aqui, cara, o que tem de fake news? Eu botei a capa do paper. Ah, não, porque aí tá dizendo que este remédio funciona, mas é o paper da Nature. Ele tá dizendo. É o paper da Nature que tá dizendo. Não sou eu que tô dizendo. O título é esse. É a Nature. Já ouviu falar da Nature? Exatamente. Já ouviu falar da Nature? Não, porque... E aí vira fake news, mesmo no Facebook, entendeu? E sei lá, talvez no
na mídia mainstream, esse paper não saiu, por acaso, mas poderia ter saído sem isso. Aham. E no Twitter, quando vieram com essa acusação maluca que eu falei antes, lá de contrabandista, não sei o quê, chamaram todos os amigos, né, para me atacar, e aí o Twitter chegou numa bela hora e falou assim, ó, ou você apaga esse Twitter, tua conta está congelada, ou você apaga ou você não volta pro Twitter. Eu falei, tá bom, apaguei, pronto. Se é assim, né? Se a arma Mas- tá na minha cara. Exatamente, tá bom, apaguei. Alright, mas eu não tô vendo qual o problema o que tem nesse tweet? Entendeu? E aí a gente entra numa discussão que eu acho que é muito interessante também, que é qual é o poder e qual que é o papel das mídias sociais Ah. e se elas também deveriam ser consideradas um patrimônio público. Eu acho que não. Quando começa a virar patrimônio público é porque alguém vai determinar, um burocrata. Entendi. Ele vai passar a ser o dono da opinião aceitável na comunidade. E se fosse um O que é negócio pior respe- ainda. Muito respeitando pior. a Constituição, tá ligado? Tipo, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem a primeira emenda, que é... Não é emenda, a primeira cláusula lá. É emenda mesmo. É emenda que eles falam? Uhum. Que é a liberdade de expressão. Por exemplo, existe um argumento muito forte lá fora, na comunidade gringa do Twitter, por exemplo, que pelo fato do Twitter ter chegado ao tamanho Twitter, Facebook, YouTube, que eles são meio que a praça pública hoje em dia, eles estão ocupando um espaço que não é mais privado. Eles estão gerenciando um espaço público. E, portanto, eles teriam que, dentro das regras deles, respeitar a liberdade de expressão. E isso vem deles não poderem censurar alguém que fala uma merda ou alguém que fala algo que eles não concordam, tá ligado? Eu acho que esse é um argumento estatista. Desculpa, eu sei que a barba... Mas, assim, é mais uma forma de você centralizar a decisão em um cara que vai ter o poder de determinar o que as empresas privadas, até você, o que você vai fazer aqui. Porque você não está sendo equilibrado. Você está trazendo o Hélio aqui, você não trouxe o cara da esquerda. Não, a gente tá tentando, eles não querem vir. Então, tudo bem. Mas e você aí, dá espaço para isso. Como que fica o poder da empresa que pode cercear a tua liberdade de expressão? Eu tô lá sem pagar porque eu quero. Entendeu? Eu não reclamo do Facebook. Eu acho que foi uma arbitrariedade maluca que fizeram comigo. Mas eu não pago para isso. Eu aceitei os termos e condições. E se acontecer algo com você que nem aconteceu com o Alex Jones? Sabe quem é Alex Jones? Sei, e que derrubaram as contas dele. Ele foi banido em todas as mídias sociais. Eles silenciaram o cara. Caparam a liberdade de expressão do cara. Assim, Sério, eu acho que você acha se que isso ele tem um poderia ângulo, acontecer? eu acho que se ele tem nos Estados Unidos e no Brasil, você tem um ângulo de ir na justiça e dizer, olha, por que me cortaram aqui? Onde eu descumpri os termos de uso? Mas se a justiça determinar que ele realmente descumpriu os termos de uso, e se ele fazia, eu sei que o caso dele, com certeza descumpriu. o caso dele é discurso de ódio. Eu acho errada. Eu estou 100% de acordo com você. Eu acho que discurso de ódio, que é o critério da lei americana, inclusive a emenda e a prática, eu acho que está errado. Deveria poder fazer discurso de ódio, porque quem determina o que é odioso? O que é discurso de ódio, né? Então, o que é discurso de ódio? Eu estou de acordo com você, mas, assim, eu acho que a sociedade determina o que passou do limite, né? De alguma forma, não sei qual é a forma de mediar isso, mas sem dúvida vai passar por um sistema de dirimissão de conflitos, na justiça, de alguma forma, que vai dizer, cara, aqui tu passou total dos limites, né? E no caso do Alex Jones, me parece que ele testou esses limites. E eu acho, e no meu mundo eu não tiraria e eu daria o direito a ele a falar, porque eu não acredito que discurso de ódio é suficiente para tapar a opinião da pessoa. Para mim, só deveria ser censurado realmente uma ameaça iminente e clara. Isso deveria ser censurado. Agora, você vai ter respostas. Se você faz um discurso de ódio contra uma pessoa, você vai tomar também, de volta. E é normal que tome. Mano, cara, quantas vezes já me ameaçaram de morte, me xingaram, não sei o quê, Pois não sei o quê. Eu vou pedir para um papai Estado me proteger de coisas que são só estresses desnecessários. Eu posso só não ler. Assim, de novo, eu tô com você, eu não acho que o discurso de ódio seja, mas, ao mesmo tempo, eu acho que as companhias têm o direito de falar assim, cara, você é um tipo de cara que eu não quero ter aqui, cara. Sabe? Você está desagregando, eu não quero ter aqui. Eu não gosto disso, cara, porque
quando eles têm um papel tão forte na mídia, em decidir o que vai pro ar para as pessoas verem, e eles podem ter essa censura. Mas ele não tem monopólio, entende? Mas eles têm, né, cara? Não tem, não. Não tem, não. Tem Eles rede decidiram social anular pra um cacete. cara. Não, no caso dele Tá é um ligado? caso extremo, sem Tipo, dúvida. eles não têm Todas as- monopólio a partir do momento que você não é uma ameaça grave o suficiente. A partir do momento que você é uma ameaça grave o suficiente para os interesses dele, eles têm o poder de monopólio. Eles conversam. Será que eles poderiam fazer isso? É aquela questão. A gente fica todo puto com Mas quando o governo, deixa- o Estado infringe as nossas liberdades individuais, mas as empresas elas também são capazes disso. Não, mas eu acho que dentro por exemplo, lá na minha casa, vamos lá, vou chamar vocês lá para um jantar lá em casa. E vocês também falam, não, acho que você é filha da mãe, não sei o quê. Falam, Não aqui gosto não. de você, você é um ladrão, filha da puta. Aqui não. Roubou o Instituto Mises. Aqui, aqui não, entendeu? Tchau, pode sair. Não vou topar. E eu acho que, independente do seu tamanho, a não ser que você tenha um monopólio por lei, aí é diferente. Porque se você tem um monopólio por lei, só eu posso fazer rede social com foto. Aí eu mudo completamente de opinião. Mas se alguém pode fazer um troço igual do lado, entendeu? O que vai acontecer normalmente? É assim, tem arbitrariedade aqui, vamos pro outro. Ninguém quer estar num lugar onde você pode ser o próximo, entendeu? Esse é o ponto. Claro. Então, eu imagino que o Alex esteja falando em algum lugar. Tem o site dele, né? Então os provedores ainda não entraram na conspiração. Mas poderiam. Bom. Né? E aí, o que acontece? Né? Não, eu sei, mas assim, ele tem o espaço dele. Sim. Ele tem... Eu acho que eu concordo. Eu também acho que a gente tem que dar liberdade para as empresas tomarem decisões que são da propriedade privada deles mesmo. Isso. Né? Eu concordo com esse ponto. Mas aquela questão do monopólio é o que pesa. Pode ser não um monopólio por lei mas aí é tão que tá. claro Essa diferença assim é também. fundamental. É. Essa diferença é fundamental. Porque, assim, você poderia dizer há 10 anos atrás que 8, que o Facebook tinha monopólio. E não durou nem 10 minutos, né, cara? Twitter, Instagram... Instagram é do Facebook. Tá bom, mas... WhatsApp é do Facebook. Tá, ok, mas você pode ser bloqueado num sem ser no outro, porque a Sim, governança é independente. Sim. Você tem que fazer cagada nos termos aqui e ir lá, senão Sim, você sim. só é bloqueado aqui. Verdade, porque se fosse essa sacanagem, ele podia fazer qualquer coisa. Não é bem assim, ele tem que Sim. cumprir as regras. E você pode ir na justiça se você falar, não, ele me removeu sem cumprir as próprias regras dele. Aí tu ganha. Entendi. Você volta. Claro. Então, cara, tipo, você topou? Você pagou alguma coisa? Não. Você tá usando porque quer? Sim. Então, porra, topa a regra aí. Então, Entendeu? assim, eu só não gosto de um cara poder me destruir só porque ele não foi com a minha cara. Isso eu tô de 100% de acordo contigo. Eu 100% de acordo contigo. E eles têm isso, a esquerda tem esse negócio do discurso de ódio, que é um loophole, mecanismo, né? Loophole. Ele tá O loop- demais. o loop ele é- ele o não lo- consegue, ele tá demais. O loophole, que é um esfíncter, o famoso esfíncter. O loophole é um esfíncter. Ah, É uma Você conhece brecha, né? É uma esfíncter? brecha. conheço. Então, uma brecha para te ferrar. Faz sentido. Mas eu acho que só é importante essa discussão. Eu também não sei o que deveria ter, tá? Eu também não. Eu meio que. Eu concordo com os dois, eu diria. Porque esse lance da gente ser censurado pelo que a gente fala numa rede social, eu acho horrível, tá ligado? Eu acho que se a gente falar, sei lá, qualquer besteira, não pode falar essa porra aqui, tá banido. Por outro lado, é isso, a gente meio que aceitou, né? É o direito A deles, gente né? meio que aceitou. É diferente quando era na geração anterior, que tinha até o famoso sketch do George Carlin, o comediante, que ele falava as 7 palavras proibidas do FCC, que era a agência americana, que é como se fosse a nossa... Anvisa. Anatel da vida, sei lá. Na mídia, quer dizer, rádio, televisão na época, né? Não pode falar fuck, twat, não sei o que, sei lá. E eles não tinham a lista, eles não falavam a lista, porque senão dava merda. Mas com a prática, você sabia quem tomava a multa, quem tomava o toco, quem perdia o horário, você sabia quais as palavras que tu não podia falar. E tem um sketch maravilhoso do George Carlin sacaneando essas palavras proibidas. O Carlin é muito foda. É muito foda. Mas assim, olha como mudou para melhor, né? Antes você estava na mão de um FCC da vida que falava, cara, falou isso, tá no pau, se fudeu. Não é nem o teu discurso, não é nem o conteúdo, falou essa palavrinha, se fudeu. Exatamente. Entendeu? É pior ainda, é palavra pior. proibida. Com É certeza. tipo um index lá do Catal, lá dos caras da...
como é que falava aquele troço da perseguição? Da Inquisição. Inquisição, não sei o que lá, dos livros proibidos, não, aqui, essa palavra proibida. Cara, é surreal. Hoje você pula daqui para lá, vai para lá, vem para cá, como é que é o Ciro faz? Vem pra cá, vem pra lá. Dá reboladinha assim. Tá, isso aqui. Cara, entrando um pouco no assunto da política, porque eu quero saber a sua opinião. O que você está achando desse negócio do Moro, dessa dinâmica toda? O que você está achando da postura do Bolsonaro como presidente? Assim, do Moro, eu acho que tanto o Moro quanto o Bolsonaro, naquele dia da demissão, falaram a verdade. Ou seja, o Moro falou, cara, eu tô saindo porque o Bolsonaro está me fazendo pressão para trocar o Valeixo e um ou dois dos superintendentes regionais, inclusive do nosso estado, né? Tá me fazendo uma pressão descomunal, eu não estou vendo motivo, não topo esse troço, tá com um cheiro, ele não falou com essas palavras que eu estou falando a interpretação do que ele falou, tá com um cheiro de ser conflito de interesse, ou seja, de algum tipo de interesse pessoal ou de algum amigo, então eu vou sair. Foi isso que ele falou. Aí a mídia no dia seguinte falou, ele está acusando de crime. Eu não vi crime, eu vi uma acusação de uma pressão desmedida, irrazoável, que poderia se tornar um problema de crime no futuro se ele usasse a máquina pública para interesse pessoal. E o Bolsonaro falou, não, eu queria mesmo os relatórios, eu quero ser informado. E na verdade, quem faz esse tipo de coisa para o presidente é a BIM. A Polícia Federal não é um órgão de inteligência para o presidente. A Polícia Federal é um órgão que deveria ser um órgão de Estado, autônomo. Então o presidente meio que falou, eu queria um trocinho aqui a mais mesmo, entendeu? E claro que ele não falou nada se ele queria fazer algum conflito de interesse. Então aconteceu isso, o Moro foi embora, e dado que tem toda a cara que o Moro tem um potencial político muito grande, e se o povo realmente demandar, ele vai acabar sendo candidato, que isso virou uma grande guerra de narrativas de o Moro traidor, né? E Bolsonaro. O Bolsonaro pôs a máquina dele para atacar o Moro, né? Não sei se o Bolsonaro, mas sem dúvida a claque no entorno, né? Você acha que o Bolsonaro não... Ele gosta, né? Você acha que ele não tem controle um pouco sobre isso também? É tudo a mesma coisa, faz parte da mesma coisa, mas não sei se é ele pessoalmente que... mas faz diferença se for ele pessoalmente ou não? Não faz. O estilo agressivo dessa turma é um estilo que não combina, pelo menos com a forma de eu pensar, que é de ataques pessoais. É uma tática baixa, né? É uma tática baixa, faz parte, é parte da narrativa política do Brasil de hoje, extremamente polarizado, que envenena o discurso público. Eu não sou favorável a isso, né? Eu quero achar que eu sou um pouco mais civilizado, mas o que a esquerda faz isso e agora eles fazem isso. Mas o Bolsonaro não era para ser uma outra esquerda, né? Que é o que ele se tornou, né? Mas a coisa polarizou. E os liberais ficam no meio desse negócio falando, caraca, olha esse negócio. Eu acho que os liberais pularam fora já, mano. Eu pulei fora do barco Bolsonaro, cara. Eu não acho que vai pra frente mais, não. Eu não me considero nem dentro nem fora, que a causa de um liberal como eu, pelo menos, que tenha todo esse envolvimento... Mas tu não era anarcocapitalista? Isso, anarcocapitalista. Então tu não é liberal, ou tô falando mesmo? Não, é que... Boa pergunta. É porque eu vejo, e aí cada um tem um pouco de opinião diferente, eu vejo o anarcocapitalismo como um subconjunto do termo liberal. Né? Então, o anarcocapitalista seria o liberal... especializado. Que removeu as contradições. Só para falar uma frase sobre isso. Lá atrás, o liberalismo clássico, que é o pai das ideias liberais, os caras não... Eles falaram, cara... Se você laissez-faire, laissez-passer, agora mudei de língua. Caralho, agora fudeu mesmo. Agora fudeu, cara. O cara falou francês aqui na minha cara. Deixar passar, deixar as pessoas fazerem o que elas quiserem, você vai melhorar a sociedade. Mas eles ainda falavam, não, mas então não tem monopólio, força, tudo isso é uma coerção, tudo isso é besteira. Menos para segurança pública, as cortes e tal. E aí, no século 20, na década de 50, 60, alguns caras, um deles o Rothbard, que a gente tanto admira, a Rand e tal, começaram a falar, não, mas peraí, você não precisa usar coerção para ter segurança pública, você não precisa usar coerção, que é uma boa discussão. E aí, um subconjunto desse virou o anarcocapitalismo, porque resolveu algumas contradições
Do liberalismo. do liberalismo. Então é assim que eu enxergo, pelo menos a Faz forma sentido, de faz eu sentido. enxergar a questão. anarco. Mas eu acho que a gente é uma sutil evolução do liberalismo. Outros vão falar que é radical, porque eles gostam de dizer que não, eu não sou liberalismo clássico, eu sou muito radicalmente diferente. Tá bom, eu entendo. Mas eu vejo como uma evolução das ideias do laissez-faire, né? Do laissez-passer. Faz sentido. Mas a gente estava num outro... No Bolsonaro fazendo merda. Ah, é. Então, eu acho o seguinte, que a minha causa são as ideias. O governo está saindo das nossas costas, está intervindo menos na sociedade e nos mercados. Se é isso, eu apoio aquela política. Aqui, tem um projeto de lei, tem uma ação aqui, eu apoio essa. Aham. Isso aqui não é o cara, nem é o governo, nem é o judiciário, nem é o executivo, é a porra daquela política que está melhorando aquele negócio. Então, uma hora o cara vai falar, então você é bolsonarista, você apoiou essa causa. Agora você é anti-bolsonarista, porque você criticou essa... Você não entendeu ainda, então. Eu digo pular Essa fora... porra não é futebol, cara. Exatamente, exatamente. Eu digo Se fosse o Mengão, era campeão, caralho. Eu digo verdade. pular fora do barco, porque antigamente eu tinha uma esperança que o governo ia conseguir essas coisas, tá ligado? Porque eu concordo, por exemplo, eu gosto do Paulo Guedes lá, eu acho que ele tem ideias que seriam boas se fossem implementadas, mas antigamente eu acreditava que o Bolsonaro ia ter força política pra fazer isso acontecer. Hoje em dia, eu não tenho mais essa crença, tá ligado? Eu acho que o Bolsonaro, ele gasta todo o poder político dele se defendendo. E ele não tem poder político pra avançar as coisas que ele foi posto lá pra fazer. E aí isso reflete, por exemplo, na Bolsa, né? Que os caras não passam as reformas, blá, Reflete blá, a blá. longo prazo no como o Brasil vai se desenvolver como um país, como potência. Muita gente tem um pouco dessa visão e foi para o lado diferente seu. De falar o seguinte, não, o Bolsonaro foi eleito pelo povo e deveria fazer valer essa visão, foda-se. Na porrada. Só que a nossa sociedade, pro mal ou pro bem, ela tem esses checks and balances. Essa diversificação entre os poderes, né? Cada um controla o outro, você tem várias forças políticas dentro do Congresso. Então, por desenho, não tem como um cara que é eleito para ser presidente fazer o que ele quer porque foi eleito. Porque, assim, a voz do povo não está só no presidente. O Congresso Nacional teve mais votos que o presidente. O presidente teve 57 milhões de votos. Eu não sei quanto o Congresso teve, mas sem dúvida mais de 100. Sim. Porque a soma dos deputados é maior. Então, peraí. E é chamada Casa do Povo não é por outro motivo, né? O Congresso Nacional, né? A Câmara dos Deputados. Não dá pra ignorar o sistema. Então, cara, assim, o sistema está cheio de problemas. Né? Agora, talvez houvesse mais problemas se você concentrasse tudo numa figura só. A gente já viu isso na história. Se você disser, cara, vai fazer valer o que aquele cara quer, é uma solução do tipo, concentra todas as armas na mão dele e torce para dar certo. Só que não, né? Só que não. Por isso que é um pouco assustador esse cara ficar indo a pessoas fazendo protestos a favor de ditadura militar e ele vai lá, não, tô com vocês. Como é que ele falou? A paciência acabou. Porra, espero que a gente não tenha nenhum problema essa semana aí, porque a paciência acabou. Não sei o que. Tu fica, caralho. Que medo assim, dessa merda. mas também assim, as coisas têm sempre nuances, né? Tipo, eu não sei dizer se ele que mandou botar esse negócio lá, entendeu? Ele foi... Mano. Que, assim, eu não vejo o Bolsonaro Foda-se se chegando ele e falando mandou assim... botar ou não. Ele é o presidente, Não, cara. mas- Ele tem responsabilidade nas Mas coisas ele que falou, apresenta. no dia seguinte ele falou, cara, eu não sou a favor desse tipo de coisa, eu respeito... Ele falou, cara... É claro que ele vai falar, ele tem que falar. Se ele não falar, ótimo. mano... Então tá bom, então tá funcionando pelo menos. O governo explode. Ok. Então tá funcionando pelo menos esse Os controle. checks and balances estão Tá funcionando. funcionando, que tipo, ó, se tu passou do limite, vai tomar uma porrada, você tem risco de impeachment, pede pinico. Aí o cara vai, pinico, então beleza, tá funcionando. O problema não é quando você vai num discurso e vai lá, é que muito acontecia na época da esquerda, eles fazerem, tipo, passar uma regra para controlar a imprensa. Os caras fazerem, o Conselho Nacional de Justiça, não sei o quê, para controlar o juiz, não sei o quê. Eles faziam. O Bolsonaro é o cara que pode falar uma merda, mas em geral ele não está
propondo... Mas é porque ele não consegue. Não importa. Mas, assim, lá atrás os caras não conseguiam, mas tentavam pra cacete, tinha projeto pra cacete pra Mas fuder. lá atrás eles conseguiam um pouco, né? Lá atrás era diferente. Os checks and balances do Brasil, Tá bom. Eram um pouco Eles- mais controlados por uma galera só, né? eles estão melhores agora, né? Assim... Foi uma evolução institucional que ocorreu nos últimos 15 anos. O meu ponto é que eu falo assim, não, o Bolsonaro é uma ameaça à democracia, mas Mensalão e Petrolão não foi ameaça à democracia, controle da mídia não foi ameaça à democracia, controle da justiça. E cadê essas coisas que o Bolsonaro está fazendo? Não está fazendo nada nesse aspecto. Com Ele certeza. está fazendo uma opção de besteiras, pode ser, mas nesse aspecto de ameaça à democracia, eu não estou vendo ações dele nesta direção. Você falar, mas é o primeiro passo, ele foi numa Manifestação. evento, que tinha lá uma faixa. Ok, pediu desculpa no dia seguinte. Eu critiquei, e na próxima, se fizer mais, a gente tem que criticar mais. Eu vou ser o primeiro a criticar. Mas o meu ponto é que, cara, os outros caras faziam a rodo. Claro, mas o centro da questão, na verdade, é que eu queria que o Bolsonaro fosse... Ele prometeu ser diferente. fosse um cara que fizesse uma revolução. Porque a gente tá precisando de uma revolução no sistema, não tá? As coisas do jeito que estão indo só Mas são aí burras demais. Mas aí você quer botar muito poder pra ele fazer a revolução que você quer. Não, tudo bem. E depois vai dar merda. Mas o ponto, na verdade, é que a gente precisava de um líder que conseguisse trabalhar dentro do sistema para fazer essa revolução. O Bolsonaro não é esse tipo de líder. Eu tinha essa esperança que ele fosse, talvez, um líder que conseguisse fazer isso. Esse é um bom ponto. Mas o Bolsonaro é um tipo de líder, que é aquilo que você falou, que ele vai pra agressividade, ele vai pro pau. A dinâmica dele, qual é a estratégia dele agora? Que ele tá acuado? Ele tá acuado? Sim. Todas as armas políticas miradas pra ele. Eu acho que a estratégia vai ser justamente essa, de investir nesse capital político que ele tem com o povo, que quer que ele faça a visão à força, e vai ir nessa direção. Só que aí a gente vai entrar no caos político, porque o checks and balances eles vão entrar com mais força cada vez mais. E aí o Bolsonaro vai entrar nessa briga de gato e rato com o sistema. E eu acho que isso é totalmente capaz de dar uma merda muito grande e... E ele tem aparentemente ele tem uma vontade, não sei, ele tenta defender aqueles filhos dele lá que todo mundo sabe que é ladrão, de um jeito que, porra, é bizarro, cara. A gente supõe, por exemplo, que tudo isso que ele tá fazendo aí de mudança na PF, não sei aonde, aí pra defender o Flávio. A gente não sabe. Não, a gente não sabe, E, supostamente. eu acho que a maioria das pessoas acredita que houve rachadinha. Aham. Acho que não tem dúvida. Isso aí Eu acredito. é crime. Eu também acredito que as evidências são de que houve rachadinha. E rachadinha é crime. Talvez não seja um Petrolão nem um Mensalão, mas... É o crime que ele conseguia cometer na época, né? Talvez. E eu Com acho certeza. que sim, o Bolsonaro... Não sei se ele quer proteger do crime ou proteger das consequências políticas de um castelo de cartas, inquérito e tal. Porque no passado ele já demonstrou, eu acredito genuíno, que ele falou assim, cara, se tu fez merda, tu vai pagar, entendeu? Mas talvez ele esteja achando que vai contaminar toda essa coisa de inquérito e não sei o quê. Todo dia no jornal, Bolsonaro. Mas, Mas cara, foda-se, cara. foda-se. Também acho. Se você- Eu faria igual. Eu falaria, cara, vai em frente o inquérito, é meu filho, mas vai ter que pagar e vambora. Talvez essa fosse a solução. Mas será que é o filho dele só? Será que Não, ele... não deve ser só o filho. O Bolsonaro ele tem uma máquina política. Ele Sim. tá há 30 anos. Ele tem uma... E o que envolve uma máquina Não, política? pode ser. Muitas E coisas. se ele recebeu um rebate da rachadinha, aí é Aí impeachment. fudeu. Aí é impeachment. E tipo, é claro, e a probabilidade não- disso acontecer ninguém- é grande. Né? Pode ser, sei lá. Mas assim, é tanta coisa que... Meu ponto é, Mas- não sei, eu tô falando aqui sobre suposições. Mas isso é um ponto fraco do Bolsonaro, não é? E tipo, como que ele vai entrar no sistema, fazer uma mudança radical que vai pisar no calo de um monte de gente que tá lá dentro, E ele tá fudido. sendo que os caras têm essa carta branca na mão deles na hora. Ó, você vai pisar no meu calo? Pum, impeachment porque você é corrupto e porque não sei o quê. É por isso que um anarcocapitalista acha que todo esse poder na mão dos três poderes, né, ainda é ruim. Que, na verdade, esse poder teria que estar descentralizado na sociedade. É como se um marciano chegasse aqui e falasse assim, cara, me conta aí como é que vocês fazem para resolver o problema, né, de quando dá briga entre as pessoas e, sei lá, se tem pobrezinho que tem que ser atendido. Como é que vocês resolvem? Eu explico. Alienígena.
É o seguinte, a gente fez um sistema que é o seguinte, a gente dá todas as armas e poderes para uns caras, a cada 4 anos você aperta um botão. E aí aqueles 3 lá, não simplificadamente, aqueles 3 lá vão resolver o que eles quiserem. O alienígena fala, mas peraí, mas eles são marcianos que nem eu, que são sempre bonzinhos? Não, são um de nós. A gente escolhe entre nós mesmo. Mas se escolhe um de vocês e se vocês têm mal e bem entre vocês, e principalmente se tem todo o poder na mão dele, ele tem mais tendência a usar isso em interesse próprio, né? Por que você espera não usar? Tela azul do Windows. Aí, ó, o Windows. Olha a cara dele. Hoje ainda não deu, né? A tela azul do Windows. Hoje deu Restream Bug, estamos só na Twitch, inclusive. Então, eles têm um incentivo de eles chegarem a um equilíbrio comum entre eles, uma espécie de simbiose, onde eles parasitam o povo, porque eles têm todo esse poder de parasitizar. Essa solução é uma solução idiota, no meu ver. Mas, sem dúvida, se fosse um só, seria pior. Claro. Seria pior, porque aí ele não teria o equilíbrio entre eles. Né? E o anarcocapitalista, só para completar, o anarcocapitalista vai dizer, cara, esse poder tem que estar muito mais distribuído na sociedade e a estrutura de governança dela tem que emergir a partir desse poder mais individualizado. Na verdade, você deveria ter 210 milhões de poderes. E esses 210 milhões de poderes vão fazer emergir uma estrutura de governança, não é governo, uma governança que vai estabelecer regras, estabelecer ordem, e essa governança, por ser muito mais robusta, como a internet, descentralizada, ela tem maior poder de reagir aos anseios do povo. A gente passa tanto tempo para falar desta merda, porque eles têm poder para caralho, durante esses 4 anos, eles fazem poder. Se essa merda fizesse diferença, eles não deixariam ter esse botão. Se esse botão fizesse diferença do voto lá, na urna, não existiria esse botão, claro. Isso é só uma forma de rodízio de um sistema onde esses caras têm o poder. Só que você tem o direito a entrar. E todo mundo quer tentar entrar, especialmente os caras que gostam de poder para usar para o mal, porque tem todo esse poder. Então o sistema, no mundo inteiro, não só no Brasil, que é cheio de defeitos. E que o Churchill falaria, não, mas é o menos pior dos sistemas, né? Mas, cara, desculpa, mas tem muito a melhorar, mesmo dentro desse arcabouço, se você falasse, ó, tudo isso aqui, desses 100 coisas que você pode fazer, eu vou retirar 98 e vou devolver para o povo, e você só vai poder fazer 2. Eu gostaria que devolvesse os 100. Mas se você já fizer isso, você já melhorou o sistema pra caramba dentro do desenho, da própria lógica maluca do simbiose parasitária. Sim. Entendeu? Mas, infelizmente... Cara, a gente fala direto aqui que a gente tinha que ter cada estado, pelo menos, ser um país, e o ideal seria cada cidade ser um país. Perfeito. Eu acho até que cada pessoa poderia ser soberana. Eu só não consigo imaginar como isso funcionaria. Eu te digo um exemplo, é só um exemplo que ninguém sabe qual é, eu não estou propondo um sistema, mas um exemplo. Hoje, você nasce numa senzala jurisdicional, dentro das linhas que você chama de Brasil, essa senzala que você nasceu e por isso você está obrigado a pagar esses impostos e tal. Você poderia ter nascido em outra senzala. E aí, as diversas senzalas do mundo, elas têm um acordo, tipo assim, se você vai visitar como turista uma outra senzala, você vai para Disney, se o Paulo Guedes deixar, né, porque agora com esse dólar não tem Disney para vocês. Não mesmo. Então, aí você passa a ser uma jurisdiçãozinha lá, porque você não é um cidadão americano, você não vai estar sujeito àquelas regras, você tem certas regras que protegem pela regra da tua senzala, negociadas com aquela jurisdição. Então, é como se você tivesse uma capa invisível em torno de você, falando Senzala Brasil, entendeu? Indivíduo, cidadão da Senzala Brasil. E aí, dependendo do que acontecer, vai ter que ter uma arbitragem internacional que pode ter... Quem que é o dono desse cara aqui? Quem que é o dono? Você saiu na porrada com um cara lá na Disney, na fila, que você não aguentou, deu um soco no cara. E aí tem... Não, peraí, pelo nosso acordo você pode extraditar ou não pode extraditar, você tem que dar o advogado para ele, não pode dar. E aí, quer dizer, isso já existe. As embaixadas em Brasília também tem esse
esse campo invisível. Se você olhar bem, você vai ver. E o americano, quando a gente vai para lá, ele vê essa capa invisível, uma peninha de índio também, né? E quanto melhor inglês você fala, a peninha vai diminuindo. Você vai, assim, fica quase invisível quando você sabe falar loophole, entendeu? Fica muito pequena, quase imperceptível. Mas você ainda é da senzala Brasil. Ou seja, se você vai para os Estados Unidos e mora 6 meses lá, você automaticamente vira escravo daquela senzala. Você passa a ser o person of interest. Né? Você vira cidadão fiscal porque você passou mais do que 6 meses naquela senzala estatal. E aí, então, meu ponto você poderia estar aqui no Brasil e ter sua casa sem fazer parte dessa senzala. Só isso. E você é de outra senzala, uma senzala que você conseguiu obter a jurisdição dessa senzala de alguma forma. Aí você nasceria numa senzala ou você nasceria livre de senzalas? Então, se esse negócio se evoluísse nessa direção, possivelmente não haveria mais senzalas. Mas se você tivesse já um país que permitisse que o sujeito optasse pela senzala jurisdicional dele, já começaria um processo de competição forte de jurisdições que começaria a melhorar para todo mundo. Verdade, faz sentido. Esse é o ponto. Então, é assim, Ah, é um desenho pra caralho com possível, isso. mas não quer dizer que eu estou falando, não, o Hélio está propondo isso como uma solução. Não, eu estou falando só como poderia você ser um soberano individual. É claro pra todo mundo que quanto mais poder ao indivíduo, melhor, né? Tipo, dentro que... porque se Mais ou menos, não sei se é muito claro pra todo mundo, não. Tem muita gente que gosta do papai Estado ajudando, tem muita gente que ama CLT, FGTS. É porque você nasce doutrinado nesse sistema, né? Seu pai logo de cedo fala, ó, você tem que Tem a arranjar um carteira trabalho assinada. Porra, bom. esse cara não assina tua carteira, não? Porra. Eu falo, caralho. Verdade, tô sendo passado pra trás. Entra nessa. Ô, Jean, a gente não assina tua carteira, cara. E aí? Ai, cara, tô sendo passado pra trás. Jean ganha muito melhor do que muita gente que tem essa carteira assinada aí. Com certeza. Só uns bônus que chega aí de vez em quando. Sim, chegam uns bandos Os caras maneiros. ficam metendo Meritocracia. essa assim pra deixar o karma livre, assim, sabe? Tem que deixar o karma livre mesmo. Pô, queria falar um pouquinho do teu pai, Hélio. Teu pai era foda. Meu pai era foda, cara. Ele foi ministro, né, cara? Lá na década de 30, Hélio Beltrão também. Hélio Beltrão. O teu é o quê? Seu- é Hélio Júnior? Beltrão Não, Júnior? eu tenho. Ele era Hélio Marcos Pena Beltrão, que o Pena da mãe dele, e eu sou Hélio Marcos Coutinho da minha mãe, o Coutinho da minha mãe, né? Aham, aí dá uma diferença. Aí, lá na década, quando ele já estava com 19 ou 20 anos, houve o primeiro concurso público do Brasil, que fizeram um negócio super sofisticado, super elaborado, com testes super sofisticados, uma quantidade enorme de pessoas. Ele foi primeiro lugar. Caralho. Caralho. É. Ele era nerdão que nem tu? Cara, ele era muito mais foda que eu. Eu acho que eu sou mais nerd, mas ele era mais foda, mais inteligente, mais tudo, cara. Se eu chegar a um pertinho assim. Você tá comparando história. 10%. Não, mas, cara, é anormal. Meu pai era um negócio de louco. Aí ele já virou, em seguida, diretor lá do que é hoje o INSS. Primeiro ele foi chefe, já foi em primeiro lugar, virou chefe de gabinete da repartição, que era o INSS. Era o primeiro concurso público para o INSS, que era o IAPI na época, chamava. Aí ele virou chefe de gabinete e já em seguida virou diretor, e já cresceu. Aí foi para iniciativa privada e começou um processo de ser um CEO profissional, que não existia basicamente no Brasil. Você estava falando aí que ainda não tinha ciência de administração. Não tinha bem uma ciência, que foi, no fundo, fundada pelo Peter Drucker. Né? Depois, estudando a General Motors, os métodos dela, ele falou, cara, é isso aqui, e entender quem é o seu cliente, qual é o seu produto, como é que você vai atender o seu cliente. Tudo isso virou uma ciência de administração, mas meu pai já era um natural nisso, ele era um gestor profissional, quando só existia ou empresa familiar, né, própria, empreendedor, né, ou multinacional, ou estatal, ou empresa pública e tal. E aí ele teve muito sucesso como gestor a vida inteira. Eu estava te contando rapidamente a história do... Um dia eu vejo o currículo dele, tinha 20 e poucos anos, em cima da mesa, assim, enorme currículo, dessa largura. Aí eu comecei a ler aquele, aí eu falei assim, pai, tem um erro aqui no teu currículo. Erro? Onde tem um erro? Olha aqui, entre 1960 e 63, você aparece como CEO da Mesbla e da Cimento Paraíso. Né? E ele tinha sido CEO de uma opção de empresas conhecidas. Essas duas eram empresas importantes da época.
Aí ele falou, não, tá certo. Eu falei, como assim, CEO de 2 companhias grandes, assim? Como é? Me explica isso. Vou te explicar. Eu fazia o seguinte, eu estava trabalhando numa empresa, se alguém quisesse me contratar, isso ocorria, eu fazia os cálculos todos do que eu ganhava, salário, benefícios, plano de saúde, sei lá, carro, não sei o quê, multiplicava por 2, e se o cara pagasse, eu ia para outra empresa. Aí eu mudei de muitas empresas ao longo dos anos por conta disso, ficava 2 anos, ficava 3 anos e tal, mudava, e às vezes acontecia, às vezes não. E aí nessa época eu estava, sei lá, na Mesbla, e aí veio a Cimento Paraíso fazer a oferta, pagou as 2 vezes, mas aí a Mesbla, não, eu pago mais. Aí começou um negócio de leilão, ele falou, não, leilão não, vamos sentar aqui, vamos resolver essa história. Saíram da reunião decidindo que ele ia ser CEO durante o período matutino de uma empresa e no outro... Caralho, isso é uma doideira, cara. Cara, uma doideira, cara. Meu pai era animal, surreal, assim, era um papa da gestão. Não é à toa que ele foi parar ministro, né? Aí virou ministro, ficou muito conhecido como ministro da desburocratização, né, de simplificar. Era um ministério sem orçamento, sem equipe, né? Tinham 8 pessoas, das quais 3 eram secretárias, né, assistentes, que abriam cartas todos os dias. Ele recebia 300 a 400 cartas por dia, respondia todas. Tu tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 13. Caralho. Tinha 13, 14 anos. Eu não entendia direito ainda aquela coisa. Mas morava em Brasília, estava lá, levou a família toda, estudava lá e tal. E aí, pô, eliminou 300 milhões de documentos por ano, né, que a gente tinha atestado de vida, atestado de bons antecedentes, eliminou uma plaquetinha que tinha na placa do carro, que você tinha que renovar todo ano, que você mudava a corzinha, era uma plaquetinha menor que era na lateral. Precisamos de um outro Hélio Beltrão agora. Pois é, cara. E, pô, outro dia eu fui no cartório, outro dia não, já faz tempo, porque eu fui vender o carro, os caras inventaram um troço que é por autenticidade. Deixa eu falar isso, reconhecimento de firma por autenticidade, que você não pode mandar alguém lá reconhecer a sua firma. Você tem que ir pessoalmente para assinar o livro. É mais uma forma de cobrar. Aí, cara, aí eu fui lá para vender o carro, né? Aí o cara falou, teve um cara com o teu nome uns anos atrás que queria acabar com os cartórios. O pessoal aqui ficou todo mundo louco. Ia para Brasília toda semana, porque ele queria acabar com esse negócio inteiro, não sei o quê, né? Aí eu já não estava, a história estava ficando assim, eu fiquei quieto que ele estava. Aí ele falou, você está vendo esse selinho aí que você está levando no documento? Eu falei, sim. Vende por R$25 aqui na 25 de março, em São Paulo, não sei o quê. Eu falei, caramba, falsificam? Ele falou, não, é esse selinho, tipo assim, sai da mesma gráfica, sei lá. Eles vendem a cartela, e a cada selinho R$25. Eu falei, aí eu já não queria falar mais nada. Mas aí ele continuou, ele falou assim, e você sabe a outra coisa? Eu vou te contar. Eu falei, por favor, conte. Aí ele falou, nós estamos sem tabelião há 6 anos. Agora eu vou explicar o que significa isso. Na mentalidade desses estatistas todos, o tabelião é o cara que é ungido por Deus para dizer que você, Igor, é você mesmo, que você, Monarca, é você mesmo. E ele que pode dizer que você é você mesmo. Só ele pode dizer. Eu não posso dizer que eu sou eu. Não, você precisa ser verificado lá naquele lugar. E é o tabelião o cara que é o ungido. Aqueles outros são funcionários que trabalham para ele, mas é o tabelião que dá lastro ao fato de que você é você. Tá? Então, se não tem tabelião, tudo o que aconteceu de todos esses selos, na ótica deles, né, nos últimos 6 anos é tudo inválido, é sem lastro, é tudo... na própria lógica estatal deles, não vale nada, é tudo mentira, nenhuma dessas vendas ocorreu, nada disso pôde ter acontecido. Eu saí branco de lá, né? Porque... A pessoa, se tu fala, meu pai, é o quê? Não sai daqui, não! Vamos torturar esse cara aqui, Leão! Filho do Hélio Beltrão! Mas, cara, olha só, você falou do meu pai, eu tenho que falar da minha mãe, porque eu idolatrava o meu pai, achava ele sensacional e não dava muita importância para minha mãe, né? E a minha mãe já tinha escrito, nessa época que eu descobri, eu vou contar a história, já tinha escrito uns 10 livros. Ela é arqueóloga. Caralho, que foda. Fudida. Que foda. Indiana Jones do Brasil, é conhecida aí. Ela é muito foda. Como é o nome da tua mãe? Maria Beltrão. Aí, ela chefiava o departamento de arqueologia do Museu Nacional, era diretora, mas tem 3 sítios arqueológicos no Brasil, fez descobertas inacreditáveis. E aí eu estava estudando nos Estados Unidos
E ela falou, tô indo numa exposição aí. Aí eu falei, vem, mãe, fica aqui comigo e tal. Aí ela foi me visitar e eu descobri que a exposição era dela, ela que tava fazendo a exposição. Caralho, peraí. É. A tua mãe era foda pra caralho e tu não sabia, é isso? Isso. Tu não sabe disso, Não, cara, tô falando sério. Não, tô falando, cara, porque eu não entendia nada. Eu sabia, eu via ela na mídia, mas meu pai aparecia mais, né? Então eu olhava, era o meu pai que era o ídolo. O centro das atenções. É. E a minha mãe tinha um jeito, ela sempre teve um jeito de cientista louca. Então, aquilo pra mim parecia, sabe, um negócio como se fosse o Didier Raul, assim, você olha, aquele, né? Aí você, porra, aí a minha mãe é super bonita, super chique, mas o jeito dela era o jeito de uma cientista, né, com aquele chapéuzinho de Indiana Jones, com aqueles livros que eu abria, só tinha termoluminescência do carbono 14, Caralho. número pra cacete. Eu era engenheiro, não conseguia entender. Falava, não entendo porra nenhuma. Aí, cara, a exposição era a exposição dela no World Trade Center. Cara, fomos lá, chegamos no World Trade Center, lotado, mídia pra cacete. Porra, a exposição dela era todas as pinturas rupestres que ela descobriu na Bahia de 10, 15, 20 mil anos, todas expostas em panos, nas paredes. Gente peludão. Eu falei, caraca, a minha mãe é foda. E aí eu fui ver o livro dela, o último que ela tinha lançado, o prefácio do Lévi-Strauss, que é o maior antropólogo do mundo. Eu falei, cara, ferrou. Agora minha mãe tá no meu... Ela fez o prefácio desse antropólogo aí. Não. É o contrário. Ele que fez O prefácio. Lévi-Strauss fez o prefácio do livro dela. Caralho! É, tua mãe é foda mesmo. Além de tudo, ela é Legion d'Honneur. Eu não sei que porra É é. Legião da Honra, como se fosse o Sir da Inglaterra, do Reino Unido. Ela é isso é a maior honraria para estrangeiros que se dá na França. Caralho. É, porque ela estudou na França O currículo dela é uma biblioteca. né? Não, é inacreditável. E ela já escreveu, sei lá, 18 livros, sei lá quantos livros. Que incrível. Ela escreveu, é inacreditável. Maria Nossa, Beltrão. tua mãe é foda. Maria Beltrão, animal. Caralho. Mas, Hélio, muito obrigado pelo papo, cara. Foi Obrigado muito vocês. foda, cara. De verdade, de verdade. O mais legal é que eu me senti à vontade pra caralho, entendeu? Carioca se entendem, É, flamenguistas. não precisei te chamar de doutor, nem porra nenhuma. O cara falou inglês pra caralho, falou francês, falou a porra toda. aí. Mano. E, cara, vamos ver aqui se tem alguma mensagem aí dos moleques aí. Eu vou mandar Os já, beats. vou mandar já o beatzinho. Então ele vai mandar aqui umas paradas pra gente. Deve ter alguma coisa ou outra pra tu comentar aqui Tá também. bom, beleza. Tá? Vambora. Obrigado aí, galera. Gostei muito também. Que bom, cara. Pô, que muito bom, legal. fico feliz, mano. Vamos repetir se você quiser aí. Vamos. Ó, eu mandei aí, mas queria deixar já um recado pra galera que esse flow, por causa de um bug do Restream, o Restream ficava desligando e ligando lives novas no YouTube. Então a gente matou o YouTube hoje e o flow de hoje vamos upar como estreia às 8 da noite. É isso que vai Esse flow acontecer. que tá rolando nesse exato momento, se você gosta Estreia de no assistir pelo YouTube. YouTube, 8 da noite, Tá. hoje mesmo. É isso. Então vamos lá. O Matheus Sed, 750, mandou. Opa, tudo bom, pessoal do Flow? Então vocês poderiam chamar o Elba do Fazendo Nerdice. Ele é amigo do Diário Planinal. Tamo vocês. Ô, Matheus, manda lá no Discord do Flow. Que aí- Links, contatos. lá na aí na um Twitch resumo é breve. exclamação Discord. Né? Aí tu manda lá a tua sugestão, resumo breve, o contato do cara que você tiver, ou o canal dele, ou qualquer coisa do tipo, beleza? Bom, o José Flores88 mandou 100 bits. E aí, Monark, manda um salve pros anões da panelinha do Bananal. Porra, essa. Fizeram um vídeo pornô fake meu, que viralizou na internet. E aí o cara era dessa panelinha do Bananal, ele ficava comendo a mina, falando, fala panelinha do Bananal. Caralho. Deu mó... Quer dizer, não deu rolo nenhum, mas mó merda isso aí ter viralizado. né? Ele Caraca. ficava comendo a mina, entre aspas, que essa mina, entre aspas, era a mulher do Venom. Nossa, O que título era A Mulher do Melhor... Um Sendo amigo que o meu Venom é pra o caralho. melhor amigo do cara. Nossa, que sacanagem do caralho. Foda. E assim, eu não vi, mas segundo o Monark, o cara foi falar pra ele que tava mesmo imitando o Monark, né? O cara que fez esse vídeo me mandou um e-mail, falou, cara, vi que tá dando confusão, eu tava imitando vocês, e você mesmo, que era uma aposta com o nosso grupo, panelinha do Bananal. Se fosse a rede social do Monark, ele vetaria esse vídeo. Tá vendo? Eu ia pedir pra trocar o título, né? Porque não sou eu. Tá. Ó, o Rodrigo Arve mandou 100 bits. Boa noite, manos. Queria saber como tá a família e os amigos de vocês. Tá tudo bem? Aqui em Belém o negócio tá ficando muito ruim.
Em casa as coisas vão bem. Espero que todos estejam bem. Grande abraço e o Bolsonaro acabou. Valeu, Rodrigão. Obrigado aí. Tá tudo bem, cara. Eu acho que nós vamos sobreviver. Também acho. O Lucas Perico07 mandou... chama o baiano pro Flow. Mandou 200 bits. Tá, beleza. Ok. Mesma coisa, mesma mensagem. Ó, o Celbrum mandou 300 bits. Salve, Monark e Igor. Acredito que o Pentágono só está soltando essas imagens para preparar as pessoas do mundo para anunciar a existência de extraterrestres. Capa. Caraca, o cara tá falando do assunto do extra Caralho, o cara foi longe aqui. PS, tô O cara apoiando... cheirou o nióbio e grafeno pra caralho de manhã, né? Tu viu? Mas tu viu que o Pentágono soltou umas imagens de uns OVNIs? Não. É. Ah, não pode. Sério? Eles meio que admitiram, não, é OVNI mesmo essa porra, a gente sabe que porra é essa não. Tá bom, a definição de OVNI é não identificar. É, não quer dizer é. que seja um... Não tem um- necessariamente. Não quer dizer que seja realmente. Oh, no. Não estamos nesse nível ainda. Bom, o Cel Brum mandou 100 bits. Faz a seda mais natural possível que eu vou usar religiosamente. A gente tem um monte de maconheiro que assiste. Ó, a seda ela vai se aprimorando com o tempo, tá? Porque a gente tá começando, a gente não tem... Né, A gente tá com dificuldade de fornecedor também por causa do coronavírus, Covid-19. mas vai rolar. Mas é real, já vender seda mesmo. Caraca. O Luquinhas Cornudo mandou aqui, ó. Beltrão é foda, mas prefiro o Chioca. Tô por fora. São os caras que eu tava falando. É? É. Entendi. Tá. O Rodrigo Arvi mandou 100 bits. Janzão, sou advogado trabalhista, mano. Bora correr atrás dessa assinatura na tua carteira? Não cai nesse papo burguês safado do Igor e do Monark. Vai ser lindo esses meus 30% de honorários. Grande abraço. Se Ele tá cuidem, falando... parabéns pro Flow. é de mentira, ele tá falando sério. Mas aí que tá. Ô, Jean, tu quer ser carteira assinada? Cara, eu não quero, porque eu tenho a senha de todos os canais. Você acha que eu vou fazer o quê? Sacanagem. Porra. Pois Quero é, ter nesse registro. sentido Mas aí se é a gente foda. fosse- Fora. Tu deu a porra da dica, Cara, velho. você perguntou, cara. Fazer o meu pé de meia. Assim. Sabe o que ia acontecer se a gente fosse obrigado a dar carteira assinada pro Jean ou pra alguém que estivesse trabalhando com a Ele gente? ganhar, sei lá, 40% menos. Só isso que a gente ia fazer. Ia cortar o salário do cara pra pagar os encargos trabalhistas. Prefiro dinheiro no meu bolso do que no bolso do sei lá de quem aí. Total. Na cueca, Vocês na vocês estão mala. mais anarcocapitalista que o Cogos, Não, cara. a gente é bastante. A gente, assim, eu já era. Eu não digo que eu sou anarcocapitalista, porque, assim, a galera fala, você não devia falar isso, mas eu falo. Que eu não estudei o suficiente, vai. Sim. E assim, eu tenho Não algumas é teu foco. convicções e tal, que assim, que quando eu fui descobrir esse termo, eu pensava. Foi a primeira vez que eu vi o Rafael, inclusive. Ele soltou um Crack. vídeo num canal de um amigo meu, do David Jones, no Gameplay RJ, que é um canal de videogame, mas aí ele acabou soltando os vídeos lá. E aí eu vi, caralho, isso que eu penso tem um nome, tá ligado? Mas assim, eu acho, mas assim, tem um monte de coisa que eu fico com o pé atrás também, mas, mas é mais ou menos a mesma linha mesmo. Mas você tem razão. é legal que você entrou pelo Rafael, que é um craque, cara. O Rafael é maravilhoso, um cara espetacular. Eu gosto do Rafael também, gente boa demais. Você tem que mandar o fone dele aí. Verdade. Ele participou com a... Mandar pro Rolandinho também. Ele participou aqui do Flow essa última vez pela internet. Ah, legal. Não é tão legal assim. É, a gente prefere pessoalmente. a gente prefere assim é pessoalmente, muito claro. melhor. Nossa, não tem nem Não tem comparação. nem comparação. Sem dúvida. Você, Igão. Tá. Dragon Slayer. Mandou 100 Esses nomes da Twitch são pica, né, cara? Caralho. Salve, Monark Igor. Pergunta a opinião do Beltrão sobre o estudo do Samidana e os caras da Easy Invest. Segundo ele, já passamos do pico da epidemia. Verdade, o Sam até me mandou no WhatsApp isso tudo. que Eu ele vi fez. essa parada do Eu Samidana. não estudei muito, eu não estudei o modelo do Sami, do grupo dele, né? Eu li o paper original, uma redação original do sócio que realmente, eu entendo que seja sócio deles lá, que fez o modelo, que carregou o piano. Eu achei muito bacana. E quando eu fiz o meu gráfico, aquele filtro que eu falei, que dilui 15 dias para eliminar, tá dando parecido com o que o modelo dele está indicando. Então, achei bacana. Achei que faz sentido. Tu achou bacana só porque casou com o teu, né? Confirmou. É o famoso confirmation bias. Viés. Eu estou enviesado pela confirmação. pessoal Mas pode vai ser, porque ninguém sabe nada. Mas Esse no é o caso ponto. dele, uma simulação lá, computadorizada, É uma simulação. blá, 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 não sei o quê. Mas o dado que está saindo com o filtro adequado está razoavelmente aderente ao que eles fizeram. Então, Entendi. achei legal. Massa.
Então é isso. É isso, Hélio. Muito obrigado pela Obrigado, moral vocês. de vir aí, Valeu, cara. galera. Só chamar qualquer coisa. Demorou, aí eu gostei, hein? Um beijo aí pra todo mundo da Twitch, vai pro YouTube já. Um beijo pros nossos patrocinadores, Exit Lag, Smirna, Edifier e os caras aí da pessoa física aí do Apoia-se. Exato. E se você gostou de alguma parte desse momento, quiser recomendar pro seu amigo, vai estar disponível no Cortes do Flow. Ok? E obrigado, Edifier, pelo foninho aí. Olha lá, Hélio Gostei Beltrão bastante. agradecendo a Edifier. Valeu, galera. Só não gostei que é vermelho, que é meio... Não, é, pior que não é, ele é opa, liberou. Um beijo, valeu, gente. Boa tarde aí pra todo mundo, até a próxima. Tchau, Use galera. seu emote novo da Twitch. Tchau.